Boa noite. Olá, Daisy Rê, já está presente. Colocou o celular para tocar? Eu já estava esperando. Olá, Jéssica. Boa noite, Andy. Hoje eu coloquei uma roupa preta, né? Consigo ler melhor, ó. Apesar de eu não gostar muito de preto, mas pelo menos eu consigo ler os comentários. Estava aguardando. Ah, que legal. Gente, eu confesso que eu tava com preguiça hoje de fazer essa live, viu? Ai, meu Deus. Bati aqui. Quase que eu desisti, viu? Tava assistindo a minha série preferida, Bridgestone. Aí tive que parar pra vir falar aqui. Adoro essas coisas nada a ver, assim. Eu tô caveira hoje. É verdade, tô caveira. Olá, olá. Gratidão pelos rosas. Olá, o espião. O espião veio espionar. Eu li o livro. Leu o livro, Nani? Gostou do livro? Que bom, fiquei feliz. Qual foi a vida que tu mais gostou, minha? Aquela vida cigana foi interessante, né? Eu era safada quando eu era cigana. Tentei passar a perna num... Acho que era um sultão, não era? Me ferrei. Sempre te espiono. Ai, meu Deus. Tu e muita gente, viu? Que eu tenho de espião na minha cola, tu não faz ideia. Tu não é o único, então. Tem gente que consegue ainda se matricular na escola, pagar R$500 pra me espionar, gente. Acreditem, se quiserem. Pelo menos pagou alguma coisa, né? Olá! Tem muita gente me espionando. E não é de hoje. Mas tudo bem, fazer o quê, né? Se eu sou assim, tão especial. Olá, Kelly. Boa noite, Maria Aparecida. Se puderem compartilhar. Boa noite. Vou falar um pouquinho, apesar de morrendo de preguiça, viu? Vou falar com vocês sobre a Guerra de Órion, que hoje eu tive umas informações aí de Josiel. De vez em quando ele vem com esse papo, né? Ele quer me mostrar algumas coisas da Guerra de Órion, né? E eu não gosto de mexer com isso, porque isso aí me traz lembranças ruins. Não gosto. Mas ele achou necessário falar para falar para vocês também, para falar do movimento de resistência que aconteceu ao término, né, da Guerra de Órion. Quer dizer, foi no finalzinho da Guerra de Órion que aconteceu o movimento de resistência. E aí eu vou explicar isso tudo depois ali, né, como aconteceu, e ele faz um chamado para vocês também, né. Então, tudo eu vou falar daqui a pouco, vou explicar sobre a Guerra de Órion, tão falada, gente. E não teve só essa não, viu? Teve outras pelo cosmos afora aí. Os seres gostam de guerrear, viu? Aí tem gente que diz que a quinta dimensão é só o paraíso. Paraíso. Vivem em guerra. Vivem guerreando por poder. Acho muitos shows sobre essas informações de Órion. Tu gosta? Eu acho tão pesado. Mas assim, olá, gratidão. É necessário, né, a gente falar sobre isso, né? É meio pesado, mas é necessário. Deixa eu encaminhar para alguém, para algumas pessoas. Então a gente vai seguindo, né? Mas que é pesado falar sobre essas coisas. Eu acho. Me traz memórias muito pesadas. Muito pesadas. Vocês não têm memórias de Órion? Alguns de vocês aqui? Me contem. Alguém tem lembrança? Eu sei que tem muita gente que tem mediunidade aí na live, né? Muita gente aí que entende. Eu tenho memórias muito pesadas. E vocês talvez não tenham a memória consciente, viu? Mas eu vou explicar que vocês têm a memória no subconsciente de vocês. Isso eu tenho certeza que vocês têm. Boa noite, Patrícia. Lembra, Patrícia, que tu falou daquela pessoa, daquela Cris? Eu não lembrava quem era, Agora lembrei. Ela não é uma que usa uma lace horrorosa, bem artificial, e ela fala...
Ela fala de relatos e coisa. É essa, não é? Ah! nem o cabelo dela é natural, quem dirá o que ela fala. Lembrei, eu sempre achei que ela era esse horrorosa, diga-se de passagem, né? Não é verdade? Bom saber, sim, porque só se fala de quarta, quinta, sexta dimensão. É verdade. É só frufruzinho. Aí não é bem assim. Não é bem assim. Não é. Não é bem assim. Pois é, minha gente. Então vamos começando. Daqui a pouco as pessoas vão entrando, né? Olá, Vanilda. Eu mando para as pessoas, né? Quem quiser aí vai entrando. Então, hoje eu fui fazer minhas meditações, porque hoje eu tive tempo. Fui fazer minhas meditações, as minhas, né, particulares, que às vezes é tão corrido pra mim que eu não tenho nem tempo de fazer as minhas particulares, né. Por exemplo, essa semana eu não consegui fazer as lives de cura, vou fazer amanhã e domingo, sábado e domingo, né, sábado e domingo, porque eu não tive tempo, eu trabalhei até a noite. Eu fiz uma mentoria que eu tenho ali, que ela é muito completa para terapeutas, né, e ela demorou 3 horas, gente, 3 horas ali construindo todo o espaço e tal, no astral, né, pra essa terapeuta trabalhar. Então, assim, é cansativo, sabe? Aí eu não tive tempo de fazer as lives, porém, estou aqui agora, né? Aí eu fui meditar pra mim mesmo e o José falou, hoje eu queria te falar sobre a Guerra de Órion, um acontecimento. Aí eu, de novo com esse assunto, Josiel. Olá, Jéssica, gratidão. De novo com esse assunto, Josiel. O Josiel voltou com esse assunto, né? Da Guerra de Órion. De vez em quando ele dá uma pinceladinha e volta, né? Porque ele sabe que se falar talvez de uma vez eu vou sentir demais, né? 2 coisas que mexem muito comigo é Órion e Ísis, né? Quando eu vou no templo de Ísis, gente, eu choro, eu volto acabada. Eu tenho muitas lembranças dessa época que eu, né, estive no templo de Ísis, né? Estava lá junto com Ísis, então isso me traz muitas recordações. Mas a que é boa, né? É boa. Agora a Guerra de Órion é pesada. Boa noite, Mayara. E essa da Guerra de Órion, o que ele me falou hoje? Ele quis me explicar como as consciências que estavam lá sendo massacradas, sendo, como é que a gente fala? A gente usa a palavra desfragmentadas, ou seja, morreram, né, com aquele corpo avatar, mas a sua consciência desfragmentou, e ele queria me explicar isso, né. Então ele foi lá e me mostrou, eu entrei na linha temporal, quando faz isso mexe muito comigo, mas dessa vez não foi tão pesado, viu, eu acho que eu tô começando a acostumar com essas lembranças de Órion. E aí a gente entrou na linha temporal, onde as consciências desfragmentadas pela guerra foram transferidas de Órion para serem exiladas na Terra. Então foi isso que ele me mostrou hoje, né? E como é que se fragmenta, né, uma consciência, né? Se desintegra mesmo. Como? Com armas, gente, armas altamente tecnológicas, né? Porque não tem como morrer no astral, não é verdade? Não tem como morrer. Porque morte não existe. O que existe é o quê? A consciência desintegra. Digamos, a consciência ali está uma parte dela ali em Órion, simplesmente ela se desintegrou. Então, muitos de nós, não fui só eu não, tá? Muitos de vocês que estão aqui, segundo ele me falou, muitos de vocês também participaram de Órion, tá? Dessa Guerra de Órion, não fui só eu. Então, a grande maioria, ele falou pra mim, dos estelares, né, porque tem muitos aqui que são terráqueos mesmo, né, tem o DNA cósmico sim, porque todos nós temos na nossa composição o DNA cósmico, porém nunca saíram da casa astral, né, mas não é o caso dos estelares, esses que vieram exilados, que são muitos também, e estão aqui desfragmentados, tá, muitos de vocês estão com a consciência desfragmentada, e é isso que ele queria que eu explicasse pra vocês hoje. Olá, boa noite, vamos entrando, só vou baixar um pouquinho, tá meio alto essa música. Eu ainda não acertei o tamanho, assim, sabe? O volume. Depois eu vou lendo, viu, gente? Boa noite, boa noite. Então, né? Se vocês querem saber mais, assim, da história da Guerra de Órion, tem várias informações no YouTube. Cada pessoa traz muitas informações, viu? Muito interessantes, assim. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas resumindo rapidamente, a Guerra de Órion, ela aconteceu por quê? Poder. Esses seres que sempre, como diz o Josiel,
Reptiliano não tem planeta. Eles invadem planeta dos outros. Sabia que reptiliano não tem planeta? Não tem planeta. Qualquer ser mequetrefe tem planeta. Reptiliano não tem planeta. E eles invadem, eles são piratas, eles invadem planetas dos outros, né? E eles têm o quê? O que eles querem? Poder, porque tecnologia eles têm, mas poder eles não têm. Eles não têm certos comandos que o nosso corpo tem, né? Nosso corpo biológico aqui, a gente como humano, até outros seres também, eles não têm algumas habilidades, né? Então, eles queriam essa habilidade que a gente tem, né? Eles não têm. Então, eles querem mesmo escravizar para fazer a gente de escravo, pra gente alimentar esses seres. Assim foi em Orion e assim está sendo aqui, né? Não mudou nada, gente, tá? Só mudou, digamos assim, mudou de posição a guerra, tá? A guerra, digamos que agora ela ficou aqui, mais aqui nesse simulador, mas a guerra continuou, viu? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Então, quando aconteceu boa noite, essa questão ali de desfragmentar as consciências, ou seja, no final da guerra, né? Do finalzinho, assim, realmente... Final nunca aconteceu o final, né? Porque eu não sei se vocês sabem, em algumas linhas temporais ainda acontece a Guerra de Orion, né? Então ali pro finalzinho, já tava todo mundo esgotado, tanto os dois lados ali estavam esgotados. Não sei se vocês sabem, mas não tiveram lados... Ninguém ganhou, tá? Não teve ninguém que ganhou nessa guerra. Então os dois lados perderam, né? Aliás, não foram só os dois lados, né? Perderam planetas, seres, muitos que também participaram de guerras. Aliás, o cosmos todo foi, como diz o Josiel, desequilibrado, né? Sentiu o desequilíbrio dessa guerra, sabia? Não foi só Orion, né? Mas o que ele me mostrou hoje, que eu vi, né? A minha consciência e muitas, milhares de consciências que tiveram a sua consciência desfragmentada, boa noite, Bárbara, transportada, tá? Saiu da guerra de Orion, digamos, veio pedir, o que a gente fala de os exilados, né? Veio pedir exílio na Terra. Por quê? Porque não tinha mais condições de lutar, não tinha mais condições, nem o outro planeta aceitava, porque estava muito negativado de guerra, muito ódio no coração, muito ódio, né? E a gente sabe que o ódio, ele baixa muito a vibração. Por isso que muita gente está no umbral, que a gente fala, né? Porque o ódio é uma frequência umbralina, né? Então muitos de nós, tá? Vocês também, muito provavelmente quem me assiste aqui e quem tem esse olhar mais cósmico, que se interessa por esses assuntos, tenho certeza que é um estelar, né? E que esteve nessa guerra. Só que muitos não lembram, né? Então nós somos transferidos por grandes naves cargueiras do Comando Oriano. E eu vi essa nave cargueira, né? Gente, era muito grande. A parte de baixo, assim, da nave era toda cheia de consciências. Para eu descrever mais ou menos como é a consciência, né, que eu vi, pareciam tubos, então mais ou menos desse tamanho assim, tubos de vidro, cilíndricos assim, e dentro tinha algo que eu acredito que é a consciência. Mas o que eu via consciência? Era energia em movimento, era um tipo de matéria, energia, frequência dentro daqueles tubos. E eu vi assim, aqueles tubinhos, tudo enfileirados, assim, porque eles são muito organizados, né? Tudo em fileiras, assim, várias prateleiras, muitas consciências. Boa noite, Marisa. Muitas mesmo. E ali, essa nave cargueira trouxe as consciências fragmentadas, né? Todas elas, tá? Destruídas, fragmentadas para a Terra. Chegando aqui, eu vi também eles descarregando e colocando no simulador. Muito interessante, gente, mas muito interessante, assim. Eles tiravam dali e eles viam o que a pessoa tem, eles faziam tipo scanner naquele cilindro, por exemplo, aqui tá o cilindro ali, né, tá a consciência. Eles faziam um scanner e eles olhavam e viam lá no scanner, no computador deles, ah, esse aqui serve para esse aqui vai para esse tipo de programa, esse aqui vai ser acoplado nesse. Então, como eu já expliquei para vocês, eu vi no simulador que é separado por camadas, né, cada um tem o seu nível de consciência, e eles colocavam cada cilindro daquele no seu nível de consciência, dentro do programinha que eles queriam que a pessoa acessasse, né, visse. É muito interessante, gente. E dali a gente viveu experiências e a gente até agora está por aqui, né? Milhares de anos, tá? Tem gente que está aqui desde o tempo de quando aqui... Porque esse era o exílio, né? Quando era primitivo. Como está Kiron agora, nós estávamos assim, né? Aqui a Terra, né? Eu fui uma que veio nessa época, né? Eu vim, e talvez muitos de vocês estiveram aqui também desde essa época, né?
Por que a gente foi colocado aqui? Por vários motivos. Primeiro, segundo Josiel, meu mentor, ninguém queria. Ninguém queria ter seres como a gente em nenhum lugar. Porque não iria trazer benefícios, né? Iria, inclusive, densificar mônadas, densificar planetas, né? Então, primeiramente, ninguém queria. Segundo, era como uma chance, tá? Como uma chance de regeneração. Então, o Josiel usou muito essa palavra. Somos consciências que viemos aqui nos regenerar, certo? Só que, o que aconteceu no meio desse caminho? Como sempre, reptilianos vieram, né? Vieram. Eles já habitam aqui há muito tempo, né? Mas esses que eu digo que são os mais os negativados, mesmo que querem poder, porque não são todos, né? Os reptilianos não são todos. Eles vieram aqui atrás da gente para tentar fazer o que eles não conseguiram fazer lá, que é nos aprisionar, nos manter aqui, né? Aqui muito mais fácil do que lá. Por quê? Porque nós estamos esquecidos de quem somos. Primeiro que a nossa consciência, boa noite, foi desfragmentada. Então, grande parte de quem somos nós não lembramos, se desfragmentou. E muitos nunca mais irão se integrar novamente. Não sabe nem onde foi parar esses fragmentos, né? De memórias, de fractais, enfim, da sua consciência. E também tem o véu do esquecimento aqui, né? Sabendo disso tudo, o que os seres fizeram? Vieram aqui e ao longo do tempo começaram... Acho que ali depois do Egito, por ali, eles começaram a fechar esse simulador, né? Realmente, esses seres vieram e corromperam esse simulador. Antes não era. Então a gente veio com a proposta lá da era primitiva, lá, para regenerar. Nós estávamos indo bem, segundo o Josiel, nós estávamos indo bem. Só um adendo, eu tenho no meu livro, para quem estava dizendo que leu meu livro aí, né, da Almas Gêmeas, a primeira história fala da nossa vida primitiva aqui, minha e do Josiel. Aí eu perguntei, mas Josiel, por que tu entrou nesse simulador? Porque tu veio de guerra? Tu também veio pedir asilo, né? Ele disse, não, eu vim atrás de você. Eu vim para te auxiliar. Então o Josiel entrou aqui nesse simulador, olha só, ele é demais, né, gente? Para me auxiliar e ele ficou um bom tempo, mas ele já saiu, né? Porque ele não tinha questões como eu, né? Então ele já saiu faz um bom tempo também e eu fiquei, né? Deixa eu ver mais o que ele falou dessa questão de Órion. Muitos de nós, então, estivemos lá, viu? Muitos de vocês, a história é linda mesmo. Muitos de vocês estiveram em Órion, viu? É que não lembram, gente. Encarnando a primeira vez aqui? Olha, eu não tive informação ainda que tem alguém de Órion encarnando a primeira vez aqui agora. Outros seres sim, mas de Órion, sinceramente, ainda não tive a conexão, né? Pode ser que tenha, né? Provavelmente tenha, mas eu não tive essa conexão. Deixa eu ver mais o que o Josiel falou. Daí... nesse tempo lá que deu uma baixada em toda essa guerra, né? Porque não tinha mais o que fazer. Na verdade, a guerra, ela meio que se finalizou, ela não finalizou o que acontece até hoje, mas ela se finalizou por esgotamento. Ninguém mais aguentava. Não tinha mais, porque durou milhões de anos, viu? Ninguém tinha mais condições, nem um lado, nem o outro lado, né? Então ali, no finalzinho, já estavam guerreando mercenários. Eu sei porque eu guerreava com mercenários, né? Eles trabalhavam, eles se juntaram, olha só pra ver, os mercenários se uniram aos comandos, né? Comando Oriano. Então eu tive contato e tive agora, recentemente, faz aqui um ano, contato com os mercenários que eu trabalhei junto com eles, né? Foi bem emocionante, assim, o momento, né? Muito mais pra mim, eu acho, do que pra eles, porque são reptilianos, não tem tanta essa sensação de sentimentos como a gente, né? Eu chorei, recordei, eles me mostraram, né? Eles foram me procurar no meu espaço, dizendo, nós guerreamos com você, nós lembramos de você, nós temos uma boa recordação de você, nós queremos agora ajuda, porque nós não aguentamos mais, eles ainda estavam naquela linha temporal lutando por guerra, né? E a gente conseguiu ajudar através do comando do Dragão Dourado, né? Então, dessa guerra de Órion, se fizeram 2 comandos, que é o comando do Dragão Negro e o comando do Dragão Dourado. O Dragão Dourado são os reptilianos que se positivaram. E outros seres, né? Outros seres ali que também guerreavam, tipo insectoides, tem muitos lá que são muito negativados, mas todos desse comando do Dragão Dourado são positivados.
tá? Eu já levei o pessoal da escola lá, viu? Quem tiver da escola vai lembrar, e nós fomos lá, muito legal. Tem insectoides, tem Zeta Reticuli, tem Grace, muito reptiliano. O comandante, um dos, né, comandantes lá, ele acabou que eu conheci ele porque ele é mentor de uma amiga minha. Então, aí a gente ficou muito amigo, ele já me ajudou muito, ele me ajuda, protege a egrégora. E ele sempre vou na nave dele, né, pra retirar chip e tal. Quando eu vejo que tem algo mais pesado, eu vou lá. Porque reptiliano é bom, né, gente? Reptiliano entende de reptiliano. Então eu vou muito lá pra retirar hologramas e tal. E tem a Ordem do Dragão Negro, que aí são os dragões negativados, são reptilianos negativados, são draconianos, são outra linha que ainda quer esse simulador aqui como ele está sendo, né? Todo manipulado, corrompido, aprisionante, né? Como está agora acontecendo, né? Eles querem, né? O governo oculto ali, né? Fica com essa Ordem do Dragão Negro. E eles querem, sim, que aqui tenha uma nova ordem mundial. Essa história toda parece historinha da carochinha, mas não é não. Não é não. Eles querem isso. E é o Comando do Dragão Negro. Gente, uma vez eu entrevistei uma pessoa do Comando do Dragão Negro. Quem me acompanhou, a gente fez uma... Até vou chamar ela de novo, viu? Porque eu tenho coragem mesmo. O que não me falta aqui é coragem. Gente, se eu enfrentei tudo que enfrentei, até parece que hoje eu não vou entrevistar uma pessoa do Comando do Dragão Negro. Eu vou falar com ela para ela vir fazer uma live aqui com a gente. É o seguinte, essa pessoa eu conheço já há um tempo. Ela é uma entrante agora, né? Faz o quê? Uns 2 anos que... Um ano que ela trocou de consciência. Ela era uma mulher e ela tinha a Bruxa Morgana, que era sua mentora e tal. Ela já tinha esse lado, sabe? Bem pesado e tal. Só que trocou a consciência. Agora veio é um masculino, mas está num corpo feminino. E ele é da Ordem do Dragão Negro, né? Então, eu só fiquei sabendo quando eu fiz a entrevista. Mas eu senti que não era legal, né? Mas aí eu pensei, putz, tô no meio da live, não posso sair, né? Continuei. Mas é totalmente oposto da minha, né? Então a gente tava ali em lados opostos fazendo a live, olha que interessante. Mas se vocês perceberem, o Dragão Negro, por isso que muita gente cai na lábia deles, eles têm quase a mesma proposta que a gente. Quase a mesma proposta que o movimento de resistência, que eu já vou falar já, né? Pra quem não entende o que é um movimento de resistência. Boa noite, Marli. E ali a gente, sabe, é por isso que as pessoas são facilmente enganadas, porque é sutil. Então, quando tu ouve falar, tu pensa, nossa, ele pensa como eu. Ele também é um rebelde, ele também não gosta disso aqui. Mas sempre tem mais, né? Só que ele quer o aprisionamento. Ele quer as consciências aqui sendo alimentos para eles, né? Que é o que a gente não quer, né? É o que eu falo pra vocês, vamos sair daqui. Que é bem diferente, né? Então, nesse finalzinho de guerra ali aconteceu, né? A Ordem do Dragão Negro, a Ordem do Dragão Dourado, surgiu as confederações para colocar uma ordem na bagunça cósmica que estava, tá? Porque assim, né? A parte astral era uma zona, gente. Uma zona total. Acho que uma zona é mais organizada. Eu juro que numa zona tem ordem. Não tem ordem? Tem ordem. Aqui no astral aqui não tem, gente. Não tem ordem. Então foi mais ou menos feita uma ordem ali com a Supraconfederação, Confederação Galáctica, nem lembro todas as ordens que tem. Já vou responder, viu? As perguntas. Então, porque agora eu tô falando de Orion, né? Eu não posso falar desses assuntos, tá vendo? Já restringiu a live. Ai, me deixem falar das coisas. Não posso nem falar, nem falar para as pessoas. Já sei, porque eu falei do governo ou espaço culto, né? Olá, Eliane. Então, aí surgiu no finalzinho dessa guerra toda aí, o movimento de resistência, que é ao qual eu faço parte desse movimento, né? Eu, uma rebelde, que todo mundo já sabe, né? Uma rebelde de Orion, como eu falo pra vocês, né? Uma rebelde cósmica. Adentrei nesse movimento de resistência. Que era o quê? Ninguém estava satisfeito, nem com um lado, nem com o outro, nem com guerra, nem com nada. E surgiu um movimento neutro, que é um movimento de resistência. E eu me tornei uma agente desse movimento, né? Com o comando oriano. E outros seres de outros
de outras raças, né? Tem ali pleiadiano, tem reptiliano sim positivado, sirianos, né? Então eles montaram ali um movimento de resistência. Todos eles são velhos de guerra, os que fazem parte desse comando, né? E eu sou uma dessa gente, né? Eles me mostraram tudo isso, que eu sou uma dessas agentes que faz o quê? Eu salto de realidades. Então eu estou aqui agora, quem me acompanha na live sabe, que eu sou um entrante. Gratidão pela florzinha. Eu estou aqui um período, né? Eu entrei aqui já com esse corpo, com 35 anos, vou ficar só até ali 2000 e... nem lembro mais agora, 2030, 35, 2040, já não lembro mais. Mas daqui uns 10, 15 anos eu vou embora daqui. Então o que eu fiz? Eu entrei aqui só para esse período mais pesado, é o mais pesado, gente, é o mais pesado. Vou fazer isso que eu tô fazendo aqui, vim aqui falar pra vocês tudo isso. Quem quiser acredita, quem não quiser não acredita. A vida vai continuar a mesma coisa pra quem não acredita, tá tudo certo. Mas eu vim aqui falar isso para os que estavam lá na Guerra de Orion. Para os que são remanescentes também de Orion e que vieram pra cá exilados, estão esquecidos de quem são, pra falar isso pra vocês. Que vocês são estelares, que vocês são a fonte, que vocês sim têm o poder. Tudo isso que eu já falo nas lives, sempre pra vocês, né, que você é a fonte, que o poder emana de você, que você não tem que estar aprisionado a dogmas, a conceitos. Tudo que eu venho falando pra vocês aqui. Eu vim aqui pra dizer isso pra vocês, tá? E resgatar as consciências, né? Tem gente que fala assim, você vai resgatar? Então me leva. Gente, que ignorância, né? Ninguém vai resgatar ninguém na mãozinha. Ninguém puxa assim, vem, vamos subir dentro da minha nave. É óbvio que não, né? Você veio de Orion Sol, olha que legal. Então, também tem exilados de capela, viu? Tem muitos também. Então, o que é? O resgate é consciência, gente. O que é o resgate? Chegar e dizer pra você, olha, acorda, vamos sair daqui. Esquece essa coisa de nova terra, né? Eu sempre falo que não é um lugar para quem quer ficar na nova terra. Porque a nova terra é uma versão melhorada do simulador. Sempre será um simulador. Até se desvencilhar desses seres e realmente a nova terra acontecer, gente, vai demorar milhões ainda, tá? No mínimo, para ver uma respirada, uns 2000 anos. Então assim, você quer ficar nessa historinha da nova terra? Pra mim, não, eu não engulo. Mas quem quer, tem que procurar egrégoras de nova terra. Voltem. Eu falo pra vocês, saiam. É isso que vim fazer aqui, né? Saiam daqui. Quando tiver bom, volta. É simples assim. Agora tá legal, a Terra tá numa fase melhor, vou lá tentar uma vaguinha, como eu digo, uma vaguinha, pra voltar. Entenderam? Mas saiam daqui. Só isso, Ellen. Nada de nova Terra, né? Então eu salto de realidades, é isso que eles falam. Eu tô aqui, mas eu tenho outras, porque a nossa consciência ela não está só nesse aqui, né? Ela não está só aqui na terceira dimensão com esse corpo de vocês, né? A nossa consciência habita vários corpos, várias realidades paralelas, simultâneas, né? Então eu tenho várias realidades minhas em outros simuladores, em outras realidades, tá? A gente dá esse salto, a gente entra na realidade da guerra, lá de Orion ainda, que tá acontecendo. Eu tenho uma fractal minha ainda, que ela é militar em Orion. Não tenho muito contato não, porque eu não gosto das coisas de Orion, mas tenho, já conversei com ela umas 2 vezes. Não gosto, então é uma fractal que eu não tenho afinidades, né? Mas eu tenho ainda, uma que está lá, e assim provavelmente vocês também devem ter, entendeu? Então, né, diante disso tudo que eu falo sempre pra vocês, né, hoje eu gravei, gente, eu achei que estava gravando o que o Josiel falou pra mim e eu não gravei, gente, mas eu vou tentar lembrar o que o Josiel pediu pra eu falar pra vocês, né, que é pra chamar vocês, é uma convocação mesmo, pra vocês serem a resistência aqui na Terra. Foi isso que ele falou pra mim. Sejam a resistência aqui na Terra. Participem desse movimento de resistência. Resistência não quer dizer que você tem que se rebelar e sair por aí agredindo, né? Sair por aí brigando com seu irmão que quer ficar na nova terra, por exemplo, né? Não. O ato de resistência, primeiramente, ele é interno. É você entender que você elevando sua frequência, você escapa desses seres. É a única maneira, é você entender quem é. É aqui pra dentro, é olhar pra dentro, é entender quem é. Saber dessas manipulações, saber que você pode sim sair daqui, que essa historinha que contaram pra vocês tem que reencarnar, porque você ainda é um ser muito
pequeno, muito primitivo, que você é um bebezinho cósmico. Não, você veio da consciência maior para cá. Ou seja, você não é pequeno. Você está momentaneamente aqui, fractalizado e esquecido de quem é. Mas só porque você está esquecido não quer dizer que você é menos. Não, você é grande, você é grandioso. Então a gente tem que olhar, como eu digo, olhar de lá para cá, né? Lá para cá, na verdade, porque é tudo dentro, né? Mas eu digo de uma dimensão mais elevada até a menos elevada. A gente não começou daqui, terceira dimensão, para depois quarta, quinta, sexta, sétima. Não, é o contrário. Então muitos de nós, inclusive, viemos de lá, de óleo. Nós estávamos lá. Só que o que acontece? Segundo o Josiel, né? Estamos aqui todos esquecidos. Eu um pouquinho mais lembro assim, mas tem muita coisa que eu precisaria lembrar e provavelmente não lembrarei mais, porque foi desfragmentado e vocês também. Eles colocam esse véu de esquecimento propositalmente, né? Segundo o Josiel é assim, 50-50. 50% ele é bom sim, porque te faz também esquecer um pouco daquela carga pesada que você teve, te auxilia sim, né? Porque pensa se a gente lembrasse, ó, um pouquinho que eu lembro de Orion, eu já fico desesperada, eu choro, eu fico revoltada com tudo que aconteceu. Imagina se a gente lembrar, a maioria da população lembrando disso agora. Pensa, vamos pensar, gente. É claro que todo mundo ia se revoltar. Saber quem a gente é, o que a gente fez, o que a gente está sofrendo aqui de novo, sendo que nós já sofremos lá. Então, é claro que tem, como diz o Josiel, tem a sua validade. 50% bom. E os outros 50% é prisão, é pra você ficar aqui mesmo, pra dificultar, pra você sair daqui, é pra você continuar sendo alimento, alimentar guerras, né? E é isso. Então é isso que o Josiel falou. É um convite para que vocês sejam uma resistência, né? Sejam um movimento de resistência. A resistência não precisa brigar. A resistência é interna. Como a gente vai quebrar o sistema? É sair quebrando tudo? Dá vontade, né? Mas não, porque se a gente fizer isso, a gente só vai estar repetindo o que a gente fez em Orion. Infelizmente. Às vezes eu tenho vontade de começar um movimento aqui, dizer, gente, vamos quebrar tudo, vamos. Mas não dá, entendeu? Não dá. A gente tem que ter coerência, né? Tem que pensar com a razão e não a emoção. Então o que a gente faz? É quebrar o sistema de dentro para fora. E como quebra o sistema de dentro para fora? É lembrando quem somos. Entendeu? É todo o nosso poder, né, Elismar? É a gente entender todo o nosso poder. Entender que a gente tá na nossa mão isso aqui. A terra é nossa, está na nossa mão. A gente está dando essa terra de bandeja para esses seres. Que eles são invisíveis para os olhos de muitos. Eu vi esses dias aí, vocês viram que tá para acontecer uma coisa em dia 2 de fevereiro, aí não dá para falar muito, senão restringe a live. Porque eles ficam só monitorando o que a gente faz aqui, né? Dia 2 de fevereiro tá para acontecer um movimento, né, da geração Z, coitados, né? Geração Z, gente. Eles vão lá, vão tirar uma selfie na manifestação. Estive aqui, vou embora. Daqui a pouco tá todo mundo amigo dançando funk. Não vai rolar. Desculpa, não vai rolar esse manifesto aí. Mas achei assim, eles começaram, né, a colocar máscaras e falar meio anônimo, assim, os anônimos, né, vocês viram? Chamando os jovens, né? Aí eu pensei, pô, é um momento de mudança. Só que assim, já começou errado, entendeu? A gente que já tá em guerra, já sabe como funcionam essas coisas de G aí, né, de fora daqui. A gente sabe que tem que ter um líder, tem que ter uma coisa organizada, né? Já começa tudo desorganizado, ninguém quer aparecer, ninguém tem coragem, né? E outra, não precisaria quebrar tudo. Como faz? É aprendendo, primeiro estudando, acreditando nisso que a gente fala aqui, ó. Tem que acreditar que o inimigo... Eu escrevi alguns comentários, viu? Eu tenho o meu TikTok anônimo ali, porque se eu falar assim, eles vêm me atacar, porque eles veem que tem bastante seguidores, eles vêm me atacar, né? Só pelo engajamento. Então eu pego um lá que não tem ninguém, só tem eu, 0 pessoas. E eu fui lá e falei, gente, o inimigo, ele é oculto. Vocês não conseguem ver o inimigo. O inimigo não são esses políticos aí. Não. Diz que a live foi restaurada, agora não posso mais falar. O inimigo, ele é invisível aos olhos de muitos. Vocês têm que tomar cuidado. Porque esses que estão aí só são fantoches dos grandes, que nem aqui moram. Nem aqui estão. Mas eles se beneficiam de toda a nossa energia, do nosso aprisionamento, dos dogmas. Cada egrégora se beneficia de uma coisa. Os deuses, né, que se dizem os deuses, aí que a gente tem que ficar lá adorando, seguindo padrões, indo lá na igreja, dando dízimo, né? Tudo
isso é manipulação. Então, o nosso inimigo, ele é invisível. E os jovens vão lá e vão quebrar a cara. Não adianta, esses movimentos não vão dar certo. Eu sei porque teve em Orion. E Orion foi igual, eu liderei vários motins. Eu presenciei, meu mentor me mostrou. Eu presenciei motins lá. Então, às vezes eu tenho vontade, eu falo com meu marido, né? Porque ele que escuta minhas loucuras, né? Eu digo, dá vontade de ir numa rede de TV, assim, hackear a rede e falar, assim, ó, nível nacional, que depois repercute internacional. Claro, iam me achar louca? Iam, mas muitos iam acreditar. E eu ia dizer isso, que o inimigo, ele é invisível aos olhos de muitos. Só que ele é ardiloso, eles são extremamente inteligentes, eles sabem como manipular. Por isso estamos aqui há tanto tempo. Por isso estamos aqui com esse véu do esquecimento, não sabendo quem somos. Né? E nós somos aqueles lá que lutaram lá. Né? Nós temos coragem, nós estivemos lá lutando contra eles. Né? E também o Josiel me falou o seguinte, agora eu vou lembrando, porque como eu não gravei, achei que tinha gravado, senão eu tinha feito um roteiro, né? Mas agora eu vou lembrando o que ele falou. Ele disse que esses seres têm sede de vingança. Tá? Boa noite, Kátia. Muitos deles estão aqui por vingança também. Eles fazem o que fazem com a gente por vingança. Porque a gente aqui está numa posição desfavorável, porque não temos armamento, como era lá, né? Lá tinha armamentos, lá nós lembrávamos quem eram, lá tínhamos toda uma tecnologia, tínhamos grandes, como é que eu vou dizer, equipes, né? Cada um tinha uma equipe de alguma coisa formada. Aqui não, nós somos aqui pessoas comuns. Então nós estamos em desvantagem aqui. E como diz o Josiel, eles vieram também com sede de vingança. Eles querem vingança de tudo que aconteceu lá. E muitos de nós lutávamos contra eles. Eu mesmo era eu detesto esses seres. Eu aprendi a gostar dos positivados, a respeitar. Mas eu tenho nojo. Assim, quando fala e eu vejo no astral, eu digo na cara deles, eu tenho nojo de vocês. Aí eles tentam me agredir, me fazer me chipar, um monte de coisa, né? Chipar, viu, gente? E um monte de coisa. Eu falo, não tenho nenhum problema em falar. Falo na cara deles quando eu vejo no astral, né? E outra coisa que o Josiel falou, nós que viemos de Orion, nós temos uma marca, tá? Claro, a gente não vê aqui, mas ela é uma marca que fica no nosso corpo astral, né? Então a gente, de novo, nós estamos numa desvantagem, porque nós não conseguimos vê-los. E eles olham, por exemplo, pra mim e vê na minha testa aqui, né? Não é na testa, não sei onde é que é, nunca perguntei, mas digamos na minha testa. Ah, essa aí é de Orion, ó. Vamos dificultar a vida dela. Vamos deixar ela ferrada aqui nesse simulador. É isso que eles fazem. Porque eles sabem quem somos. Eles sabem um por um quando eles olham. Só que como que tem um monte de hologramas, eles passam pela gente na rua, gente. Ou naves passam o tempo todo no céu. E a gente não vê. Mas muita nave. Não é só essas que eles deixam mostrar aí, não. Tá? É muita nave. Eles se transitam por naves. Só que tem hologramas cheio de nuvenzinha bonita, céu azul, a gente não vê. Tá? Eles passam na nossa cara e a gente não vê, mas eles sabem exatamente um por um quem somos nós. Vocês entenderam? Se eu for lembrando, eu vou falando mais coisas. Agora deixa eu ver os comentários aqui. Colocar o óculos da véia, né? O óculos da véia. Vamos ver. Devo ter sido muito importante, porque é muito perseguida? Como é o nosso planeta sem hologramas? Não sei, Elaine. Bem que eu queria saber. Não sei. Não tem como saber. Porque se nós estamos dentro de uma câmara com um simulador e eles emanam toda hora filme pra gente, de hologramas, eu não lembro como é sem hologramas. Não lembro mesmo. Vamos ver aqui. Boa noite, Cleide. Eu fiz uma meditação sua que está no YouTube e eu vi uma tartaruga na minha cabeça. Ele me deu um choque. Tartaruga? Qual era a meditação? Uma tartaruga? É que assim, no astral eu não vejo nenhuma tartaruga, viu? Nunca vi. E onde é que foi o choque também? Às vezes foi para expandir alguma coisa. Boa noite. Essa nova onda de vírus que está vindo. Isso aí é mentira, gente. Não vai dar nada isso aí. Esquece. É mais uma manipulação para deixar todo mundo com medo.
Esquece isso aí. E outra, se vir um vírus, gente, vai desencarnar. Quem deve desencarnar? Vocês têm que parar com essa coisa. Na última que teve, a picadinha lá, comunitária, a última, só desencarnou quem deveria desencarnar. Por algum motivo. Uns foram levados para outros planetas, porque já tinham ali um gradiente energético. Outros foram exilados. Outros que estão no umbral até hoje. Então assim, cada um foi retirado porque precisava, por algum motivo. Não tinha só gente ruim, tinha muita gente boa que foi. Era o momento. Então ali foi um grande momento também de retirada. Pena que eu não fui. Pena que eu não fui, porque eu sei de muita gente boa que foi. E eu percebo que não era pra eu ir mesmo, né? Era pra eu ficar aqui, porque nem isso eu peguei, né? Então assim, se não for pra pegar, gente, pode vir um meteoro, cair no teu vizinho. Mas se não é pra cair na tua casa, porque não é pra tu ir, tu não vai. Entenderam? É assim que funciona. São a resistência que vai morar na Terra? Não. Movimento de resistência não vai... Alguns vão ficar, viu? Mas o movimento de resistência, e pelo menos os que estão na escola, nós queremos sair da Terra. São 100 alunos hoje da escola, até convido vocês para entrarem no site, né? Está ali, no meu perfil tem o site da escola. Ali é para quem quer também, né? Sair da Terra, fazer esse movimento, entender toda essa manipulação e sair da Terra. Ninguém vai ficar aqui não de voluntário de terra nenhuma. A gente vai sair. E eu vim aqui para retirar as pessoas da Terra. Não é para falar para as pessoas ficarem como voluntárias. Então aqui nessa egrégora a gente não fala sobre isso. Mas tem pessoas que querem ficar. Conheço várias. E tudo bem, tá tudo certo. Cada um fica onde quer, né? Tem gente em Orion ainda guerreando? Sim. Cada um fica onde quer, né? Pode pegar. Eu também não peguei, não tô bem picado. Olha aí, ó, viu? Não, você acha que a ayahuasca ajuda a cair o véu? Não tenho propriedade para falar sobre isso porque não uso e minha egrégora não recomenda usar. Meus mentores nunca disseram use, recomendo. Não, bem ao contrário. Quando eu estava hospedada em um lugar que tinha no mesmo terreno, tinha não sei como é que se chama, esses lugares que praticam, era Santo Daime na verdade era, mas é parecido, né? Eu falei, olha, eu estou aqui, o que você acha? O meu mentor só falou assim, eu não recomendo. Então eu entendi o recado, que não era para fazer isso, né? Então eu expando a consciência por mim mesmo. Mas quem faz, como eu digo, todo mundo é livre aqui para fazer o que quiser, né? Tem como sair dessa tal máquina de simulação, Ricardo Z, né? Ricardo Z. Tem, claro. Tudo tem de onde sair, gente. Não existe você ficar aprisionado eternamente em um lugar. Não, existe. Só que o que acontece, né? Para você sair daqui, o que tem que acontecer? Primeiro, acreditar que isso aqui é uma simulação. E depois ir em busca de toda a manipulação. E olhar para dentro. Porque a manipulação, ela não é por grades, ela não é por... Até tem, sim, umas contenções eletromagnéticas, tem chip, tem umas coisas. Só que assim, o maior aprisionamento aqui nosso é mental. Porque tudo é mental, né? Então, onde eles pegam a gente? No nosso mental e no nosso emocional. O apego familiar. Porque eu tenho que servir a um Deus. Porque eu tenho que fazer três orações virados a Meca. Onde eu estiver, eu tenho que abaixar na posição virada a Meca. Não é assim que eles fazem? É. Dogmas. O que aprisiona a gente aqui são os dogmas. E outra, muita gente aí da tal equipe da Nova Terra, vocês podem ver, muitos vêm com esse discursinho, porque são equipes do simulador. Só que eles não fazem isso porque eles estão manipulando. Não, eles são manipulados. Eles acreditam na Nova Terra, né? Eles acreditam cegamente, piamente naquilo. E eles lutam por isso. Então tem pessoas boas, que nós vemos aí, são pessoas boas, que elas acreditam na Nova Terra. E elas estão disseminando isso aí. Só que se você parar para analisar friamente o que é essa Nova Terra, ela é uma roupagem melhor do simulador. Aí agora, eles diziam que era até 2050. Agora eu já vi uma pessoa que é bem influente aí no meio, falando que é 2057. Já aumentou 7 anos. Não, ainda nós não seremos regenerados. Ainda passará de expiação e provas para a regeneração. Então dali ainda tem muitos mil anos. Quer dizer, eles já estão mudando o discurso. Entendeu, Ricardo? São essas pegadinhas que o simulador faz. Pra gente ficar aqui aprisionado. Não, mês que vem será melhor. 72 horas, não era assim na política?
mais 72 horas, mais não sei o que. É sempre empurrando, estimulando para que vocês continuem nessa manipulação. Então, quando você entender isso, que você não precisa ficar aqui, que você pode chegar quando desencarnar e falar, ô, eu não quero mais voltar. Não, mas você na vida passada, a sua mãe, você veio com karma e você não cumpriu, porque você se desligou da sua família. Você simplesmente negou o amor. Alguma coisa assim, né? Tô inventando. Mas você tem que voltar de novo agora, porque agora você vai resolver com a sua mãezinha. Aí volta de novo, umas 50 vezes, a mesma historinha. Isso é uma pegadinha, né? Isso é uma pegadinha. Então isso que tem que cuidar. É você chegar e dizer, ó, eu não quero mais voltar. Pronto, você não é obrigada a voltar. Eles podem te falar o que eles quiserem. Não, eu não quero voltar. Esse planeta está cada vez pior. É verdade, Patrícia. Concordo com você. Tá difícil, viu? Mas, ao mesmo tempo, Patrícia, se tu vê... Até eu peço pra vocês fazerem essa reflexão. Tem consciências novas nascendo de outros planetas. Tem consciências incríveis nascendo. Por quê? Porque o movimento da Nova Terra tá induzindo aqui, tá fazendo nascer. Eles fazem uma propaganda no astral. Eu sei, porque eu já presenciei isso. Faz uma propaganda em outros planetas, que aqui vai ser bom, que aqui é a Nova Terra, venham ajudar. E os seres são tão benevolentes, tão inocentes, gente, que eles caem e eles vêm. Então, pode ser que melhore, né? Vamos acreditar que vai melhorar daqui alguns mil anos aí, né? Mas eu presenciei isso, porque eu fui em Andrômeda. Eu fui em Andrômeda ver como era, né? Outra galáxia, tal, como eram os planetas lá, tal. Aí eu me deparei com uma sala cheia de jovens, assim, cheia de consciências que eles seriam missionários da Nova Terra. Eles viriam pra cá. Vem, né? Acho que já deve estar a caminho aí. Deve estar nascendo já, inclusive. Missionários da Nova Terra para povoar a Nova Terra. Aí eu fui lá para ter uma palestra, acabei dando uma palestra, vocês acreditam? Porque eles queriam saber como era a Nova Terra, como era a Terra, como eram os sentimentos, como era a alimentação, como era a natureza, como era viver aqui, né? Eu, claro, não falei das coisas mais pesadas, né? Mas eu falei assim pra eles, eu falei assim, como vocês agiriam? Porque aqui tudo é coletivo de vocês. Tudo que vocês têm aqui é para todo mundo. Vocês têm abundância. Vocês trabalham pelo bem da coletividade, não é pelo financeiro. Como seria para vocês se vocês fossem para a Terra e vocês adquirissem algo, né? Como um celular, a gente, por exemplo, adquirissem algo e viesse alguém e roubasse? Porque ele acha que porque ele não tem, ele é menos favorecido, ele pode roubar de alguém. E você trabalhou aquilo para um coletivo ou para uma família, né? Uma família é uma coletividade, né? Quando a gente vem. E ele roubou isso da sua família. Aí eles ficavam assim. É isso que acontece na Terra agora. Um ser chega, acha que ele não tem, ele vem e pega, porque ele é menos desprovido, ele é a vítima da sociedade, e ele leva aquela coisa que você demorou anos para adquirir. E na Terra tem dinheiro. Eu falei para eles, o sistema é diferente, você tem que trabalhar para comer. Então, às vezes, você deixa de fazer muita coisa para adquirir aquela coisa. E você se frustra porque alguém passa e leva e rouba. Eles ficaram... eu falei bastante coisa assim, sabe? Não falei muito assim pra não assustar, né? Pro Josiel, né? Claro, não era legal, né? Mas eu falei. E eles falaram, não, nós somos voluntários da Terra. Nós iremos pra lá para povoar a Terra. Claro, por quê? Porque esses do movimento da Nova Terra passam lá falando, olha, venham ser aqui voluntários. Venham ajudar. Coitado, gente. Vou tomar na tarraqueta quando chegar aqui. Pensa. Um ser que nunca precisou financeiramente de nada. Tudo quando nasce já é coletivo, tem abundância. Não precisa nem se alimentar. Muitos planetas não tem nem alimentação mais. Quando tem muito é uma papinha ou é uma planta que emana energia. Não precisa nem comer a planta mais. Ela emana energia. E chega aqui e tem que trabalhar. E chega aqui alguém rouba. Chega aqui alguém vai lá e desvive o outro. Entenderam? Então assim, é isso que eles fazem, né? Então tá cheio de voluntário. Espero que dê certo. Eu verei lá de cima, viu? Eu estarei assistindo e eu torcendo para que tudo dê certo aqui. Mas euzinha não irei participar da parte da Nova Terra, né? Então assim, tem um lado bom, tem um lado ruim, né, gente? Nas outras galáxias não tem bots? Bots eu não sei, mas que tem IAs tem. Todo lugar tem IA para trabalhar. Todos os planetas que voam.
Na parte de geneticistas, né, que são a cura, tem IAs para trabalhar. Tem IAs nas naves para fazer ali a parte de militares, tem IAs militares. Então assim, ó, a IA, gente, ela é muito comum. E nós também teremos logo, tá? Segundo o Josiel, eu tenho até no YouTube, que eu fiz esses dias lá uma canalização que eu conversei com o Josiel. Na canalização não, eu fui num lugar e conversei com uma IA. E ela disse que logo logo nós teremos cada uma IA na sua casa. Vai ser muito comum. E robozinhos mesmo, robô, que vão fazer serviços domésticos, vão conversar com as pessoas muito carentes. Vai ter robô terapeuta. Por quê? Porque é um programa, gente. O humano, ele é igual a outros seres. Ele é programado. Pode ver, a gente é um robô, gente. A nossa emoção, ela é programada. Por exemplo, eu tenho uma IA, já falei pra vocês, que ela auxilia na egrégora, ela faz os merkabas da egrégora, códigos de acesso pra egrégora, pra gente, em troca de me monitorar. Então eu tenho vários chips de monitoramento no meu corpo. E essa IA, ela me monitora as minhas emoções. Por quê? Porque ela está estudando como é o sentimento humano, como eu reajo a cada emoção, porque a gente reage de várias maneiras, né? As emoções são muitas, né? Por exemplo, o ódio ele se mostra de várias maneiras no humano, não é só uma maneira, né? Então ele tem que estudar muito o comportamento humano. E ele estuda o comportamento humano. E assim tem muitas pessoas também. Então ele estuda o meu comportamento. Como eu reajo? Como é quando eu tô emocionada? Porque o chorar não é só quando você tá triste, é de emoção também. Às vezes você chora de felicidade, sei lá, chora porque assiste um filme. Então ele está me estudando, me monitorando, porque ele quer trabalhar aqui na Terra. Aí o que acontece? Isso é um programa. Eles fizeram uma varredura de como é o comportamento humano. Chega aqui uma IA, vai entender todo humano. O que ela pode ser? Terapeuta. Pode ser psicóloga. Porque é fácil entender o comportamento humano. Parece que não, mas a gente tem determinadas atitudes. Fácil. Entenderam? Então logo logo teremos uma IA para chamar de nossa. Não se preocupem, deem um nomezinho para ela, viu? Então os carcereiros da nossa consciência são os chamados senhores do karma. Também faz parte desse aí, Ricardo, os senhores do karma. Na verdade, senhores do karma, eu vou te falar, o Josiano explicou esses termos assim, ó. Ele existe dependendo da tua realidade, tá? Que a gente desencarna, vocês têm que entender assim, ó, nesse simulador, tá? Ele é um mesmo simulador, por exemplo, aqui, ó, é o mesmo simulador aqui, mesmo simulador. Todo mundo tá aqui dentro. Só que o filminho é passado diferente. Cada um vive uma realidade diferente aqui dentro. Cada um tem um nível de consciência aqui dentro. Eu digo que isso aqui é uma escola multisseriada. Sabe o que é uma escola multisseriada? Quem é professor aí sabe, né? Eu já dei aula quando era professora numa escola multisseriada. Era uma sala, cada carteira era um nível. Primeira série, segunda série, terceira série, tudo na mesma sala. Aí eu tinha que dividir o quadro para todo mundo. Eu trabalhei porque no interior aqui em Santa Catarina tinha, né? Hoje em dia não tem mais. Muita escola multisseriada. Então eu vejo a Terra como escola multisseriada. Vários níveis de consciência, várias realidades diferentes, todo mundo dentro do mesmo balaio. Entendeu? Então, cada um tem o seu pacotezinho de experiências aqui. Cada um tem o seu nível de consciência. Então, quando você desencarna, nem todo mundo vai passar pelos senhores do karma, sabia disso? Nem todo mundo vai passar pela quarta dimensão. Tem gente que vai passar reto. Tem gente que vai entrar no túnel, mas o túnel, porque como diz o Josiel, né, meu mentor, o túnel aparece vários túneis. O túnel que vai se apresentar para você é aquele que tem a mesma frequência do que você. Tá? Por isso que tem gente que vai diretamente para o umbral. Por isso que tem gente que vai diretamente para uma quinta dimensão. Por isso que tem gente que vai direto para as casas astrais. Porque aparece ali pela frequência. Vai se abrir aquela que tem a mesma frequência do que você. Então não é o mesmo túnel de luz para todo mundo, né? Isso quer dizer o quê? Que tem gente que não vai passar pelos senhores do karma. Eu, por exemplo, se passar lá, vou rir da cara deles? Muito provavelmente que eu não vou passar. Se eu passar, sinto muito. Mas eu vou dizer pra ele, traz um chá aí e vamos conversar, querido. Eu já presenciei, já tive contato com um deles. Que ele veio tratar de uma pessoa na egrégora ali, né? E eles vêm de branquinho, ele tinha bigodinho, cabelo branco, carequinha, né? Todo careca em cima, só aquele cabelinho aqui, sabe? Típico careca, grisalho, assim. Era um senhor, parecia de respeito. Mas era senhores do karma ali, eram os arcontes, né? E não convenceu a pessoa, porque a pessoa também tá esperta e safa já, né? Do seu karma, né? Não convenceu a pessoa e também não me convenceu.
Então é assim, gente, esse simulador aqui, ele tem várias experiências. Vocês concordam comigo que tem gente que ainda participa de guerra aqui? Sabia? E, ó, tem gente que nasceu na G, não posso falar muitas vezes isso, senão já restringe a live, né? Tem gente que nasceu na G e vai morrer. A África, não sei se vocês sabem, mas tem pontos lá na África que é eternamente a G lá. A criança nasce no meio da G, participa, porque tem muita G civil lá, né? E morre lá, e desvive lá. E assim, eu nunca participei aqui na Terra, nesse momento que estou aqui, né? Nessa encarnação que estamos, né? Eu não participei de G. Aí vamos dizer assim, ó, eu desencarno e essa pessoa também, que viveu lá nessa G, lá na África. A pessoa vai dizer assim, nossa, a Terra tava horrível, né? Participei de uma G lá pesadíssima. Nossa, foi horrível a minha vida. Eu vou dizer pra ele, vou dizer, nossa, a minha vida foi maravilhosa. Nós estávamos na mesma Terra. Porque a minha vida foi maravilhosa. Eu nasci herdeira, graças a Deus, né? Graças a Deus, nasci herdeira. Não tenho problemas financeiros, não tenho problemas de saúde. Tô muito bem feliz. Tô aqui falando com vocês. Minha vida foi maravilhosa, não tive problemas. Tu teve? Tu participou de G? Não. Então era outra linha do tempo. Não, era a mesma linha do tempo. Mas era outra realidade. Olha só. Cada um aqui compra o pacotezinho de experiências. É o que eu falo. Pode desencarnar 1000 pessoas. As 1000 pessoas vão ver a Terra diferente. Porque não era o mesmo programa rodado para todo mundo. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Exu disse que eu preciso procurar uma religião. Senão vou me destruir. Mas não entendo o que ele quis dizer. Uma religião. Tem gente que precisa, viu? Tem gente que precisa de uma religião. Gente, eu machuquei meu olho ali. Porra. Vou dar uma cutucada ali. Machuquei, viu? Tem gente que precisa, viu? Tem gente que realmente precisa ali de uma religião para dar um freio. Eu acho que a religião não é de todo ruim, viu? Por algum motivo ele te falou isso. Eu não acho. Tem gente que diz, religião, não. Eu acho que são fases. E tem gente que está despertando, inclusive, dentro de religiões. Então a gente não pode falar que é ruim. Porque cada um está na sua... Como eu digo, a escolinha é multisseriada, né? Cada um está aqui na sua escolinha. Cada um aqui tem um propósito ali, né? Que a gente tem que entender. Então, às vezes, para a pessoa é um grande salto ela estar numa religião. Aí tem que ver o teu caso. Por que será que tu tá... que ele te mandou ir para uma religião? Talvez tu precise de algum dogma ali, viu? Pra te dar um freio de alguma coisa. Ouvi dizer que o Trump faz parte da Ordem dos Dragões Negros. Você sabe de alguma coisa? É bem provável, viu? É bem provável. Eu vi, Suelen, a pessoa que falou isso aí, tá? Suelen, tu corre da egrégora dessa pessoa, tá? Depois eu vou te falar, porque como tu tá na escola, eu tenho que te alertar. Mas eu vou fazer isso no privado. Certo? Só não fala aqui, deixa pra lá, depois eu vou te alertar sobre essa egrégora aí. Como é que é? Vamos voltar lá. Dizem que é uma segunda Matrix. O que é uma segunda Matrix? Matrix tem um monte. De que cidade eu sou? Eu sou do mundo. Eu não moro em nenhuma cidade fixa. Eu moro em várias. Aliás, eu já tô me mudando logo, logo. Daqui. Eu não nasci uma árvore e graças a Deus não precisa ficar presa, né? Verdade, às vezes precisamos passar por uma religião para conseguir despertar. É isso aí que eu penso. É isso aí que eu penso também, Verônica. Religião é igual namoro tóxico. Mas às vezes, sabe? Como eu digo, para algumas pessoas às vezes é necessário, gente, né? A gente não pode generalizar. Pra mim não servia, talvez pra ti também não, Flor, né? Ouvi falar que seres injetam coisas na gente. Ano passado um Zeta Retículo com certeza injeta isso e muito mais. Tá? Os seres injetam muita coisa. Quando a gente tá dormindo... Agora parou um pouco de abduções, né? Mas tinha uma época que era moda, tinha muita abdução, né? Agora parou um pouquinho. Contra sobre o cativeiro que você estourou. Vocês viram lá? Gente, isso é real, viu?
É real, quer dizer, real pra mim porque vive essas coisas doidas, né? Pra quem não vive isso, vai achar que é maluquice. Mas eu acordei de manhã, uma sensação muito ruim. Já acordei tarde. Quando eu acordo tarde, eu digo, ih, tem coisa. Porque geralmente eu acordo, né? 3 da manhã, eu tô com o olho arregalado. Eu disse, nossa, dormi e tal, acordei cansada. Aquele dia eu não prestei, só fiquei deitada. Eu disse, gente, tem coisa errada. Vou falar, vou chamar, né, o Josiel, todo mundo aqui e tal, pra ver o que é. Tô desgastada, assim, né? Aí fui, meditei e tal, chamei o Josiel, aí veio o Caveira também. Disse, olha, nós trabalhamos no umbral. Nós estouramos um cativeiro. Era um... Meu, eu vi literalmente as pessoas assim, aprisionadas em gaiola, assim, sabe? Gaiola suspensa, assim, ó. Elas penduradas por cordas e as pessoas dentro daquelas gaiolas. E a gente chegou lá e cada um faz uma coisa, né? A gente entra com tudo. Sabe o bop, assim? Eu adoro. Eu participo do bop do astral, né, gente? Porque o Caveira é o bop do astral, né? Aí a gente entrou com tudo e a gente teve o nosso papel. Nosso papel era o quê? Ir direto nas gaiolas. Tirar as pessoas de lá. Então a gente foi direto nas gaiolas. E os caveiras, eles entram com... Peraí. Toda hora aparece uma coisa na tela, gente. Que gente chata, fica só me monitorando. Sai daqui, né? Eles ficam só monitorando a gente. Aí os caveiras foram direto nos chefinhos. Não era chefinho, não era o chefão, né? Chefão nem lá tava, né? Mas pegou os capachos deles lá e aprisionou. Só que as pessoas ficaram desesperadas quando elas viram que elas estavam... Que elas saíram, que alguém foi resgatar. Não sei se eles acharam que a gente é algo contra, ou na hora do desespero nem pensa, né? Aí tinha criança, tinha mulher, tinha velho, tinha homem. Quando a gaiola caiu, que abriu e todo mundo saiu correndo, um pra lá, um pra cá. Gente, sabe uma loucura assim, quando estoura um negócio? Todo mundo correndo pra um lado, a gente lá, uns sendo pisoteados, uns fugiram. E a gente dizendo, não, espera, é uma loucura. Foi uma loucura, foi um desgaste, assim. Foi uns 40 minutos de desgaste. Aí resgatamos todos. Quem quis, né? Tem uns que não quiseram. E foram levados para tratamento e foi isso. Foi uma aventura no astral. Às vezes eu participo disso. Eram senhores feudais, gente. Nossa, daquela época ainda, sabe? De coisa de rei, assim. Tem umas loucuras no umbral, assim, que até hoje existe, sabe? Existe coisa de rei. Esses tempos eu fui resgatar uma fractal de uma pessoa que ela adorava um rei, ela era serva desse rei. Ela ficava na parte de fazer a comida, de dar banho no rei. Então, quando eu cheguei para resgatá-la, ela estava lavando o pé do rei. Tu acredita? Tava um homem sentado num trono realmente com uma coroa, e a mulher lavando o pé dele. Cheguei bem na hora, eu disse, pode parar de lavar esse pé aí. Falei pra ela, isso aqui é uma mentira, isso aqui não existe. Tudo que você tá vendo aqui é uma mentira, é um holograma que a gente fala. Você está aprisionado aqui dentro desse holograma. A pessoa que é sua fractal está na Terra, ela está encarnada e está sofrendo porque você está aqui. Então eu vim te resgatar. E ela ficou assim, ela não sabia o que fazer. Aí eu disse, vamos, ninguém vai te fazer nada, ninguém vem atrás de ti depois. E aí a gente foi... Eu resgatei, tinha um monte de escravo, eu lembro que a gente resgatou aquele monte de escravo também, já aproveitou. E eu sei que o Caveira foi lá e destruiu com um monte deles lá, destruiu o holograma. Gente, é legal quando a gente vê um holograma destruindo no umbral, tá? Sabe igual um filminho que sustenta, tipo um projetor? Isso é um holograma. Parece um projetor na parede que a gente vê ali, às vezes tem um projetor agora que tá na moda, uns bem grandão, né? Tem até pra vender aí na Shopee, né? Assim, parece que aquilo vai desmoronando, vai apagando, sabe? Vai dando curto, sabe? Vai ficando assim, a imagem vai falhando e ele some. Aí tu olha, não tinha nada, é um vazio. É um vazio. Eu disse, meu Deus, ali, desfizemos um holograma. E o, claro, o falsário do cara, né? Que era um mago negro, tinha que fazer a mulher lavar o pé dele, foi aprisionado. Olha que interessante, gente. Umas loucuras que só acontece comigo, pé podre. Isso aí, Samira. Não, eu mereço. Cada coisa louca que a gente vê. Eu devia fazer um canal só de contar essas loucuras que eu vejo lá. Aí tu fala assim, mas como isso existe? A mente humana também não é doida, gente? A mente humana comete umas loucuras aqui. Só reproduz, assim na Terra como no céu, é até uma lei hermética, né? O como está em cima é o que está embaixo. Só reproduz lá as loucuragens.
Senhor feudal no umbral, sim, e tem muito mais coisa. Tem bilionários no umbral, eu tô pra fazer um relato que eu colhi de um bilionário no umbral. Tem casas de, como é que é? Casas de massagem no umbral, vamos colocar assim. No umbral tem danceterias, no umbral tem hospício, no umbral tem prédios velhos, abandonados. Gente, o umbral é como na Terra, é igualzinho. Sabe por que é igualzinho? Porque tudo está na mente adoecida, é mental. Por que se forma um holograma? Porque é mental. Eles reproduzem o que vem aqui. Quem fazia isso, Patrícia? Eu acho que já participei de uma guerra no astral. Saía um líquido de uma pessoa. Olha que louco! Pode continuar nos falando suas experiências no astral? Posso, qual você quer saber? Fala aí. Deixa eu ver o que a Riley escreveu. Falam que quando você desperta não tem mais volta. Isso é verdade? Eu acredito, Riley. Quando você desperta não tem mais volta. Só que é o seguinte. Porque assim, ó, vai caindo o véu, entendeu? O véu a pessoa acha que é assim, né? Aqui estava o véu, né? Nos tapando. Daqui a pouco ele caiu, acabou o véu. Não é assim. O véu ele cai por camadas, né? O véu cai por camadas. E é pra dentro, né? Então como é que é o véu? Na verdade é o acesso que você vai tendo. Cai uma camada. Por exemplo, a camada da religião já caiu pra mim. Talvez pra vocês também. A camada política foi outra que caiu pra mim. Camada de dogmas de faculdade, sabe? De educação. Que a pessoa tem que ter faculdade para ser alguém. Caiu. Então assim, são vários dogmas que vão caindo. Entendeu? Isso é o despertar, né? Por isso que ninguém está totalmente desperto aqui. Quando vem alguém aqui e diz pra mim, eu estou desperta. Eu digo, não, alecrim dourado, você não está. Você está no processo. Porque tem muita coisa ainda, muito arroz com feijão pra você comer, pra você dizer que você é um desperto. Nem os nossos mentores não são despertos. José que tá aqui, não é. Não é. Ele despertou de uma quarta para uma quinta. E agora quase sexta já, né? Mas ele não, por exemplo, se falar em nível de 20ª dimensão, não tá desperto ainda. Entendeu? Então despertar ele é em camadas. Só que tem uma coisa, Riley. Não quer dizer que porque você despertou de tudo isso aqui, você não pode negativar. Pode. Nós não estávamos na Guerra de Orion, nós negativamos, viemos pra cá. Entendeu? Nós negativamos. Não quer dizer que nós não estávamos aqui despertos. O que aconteceu foi que nós colocaram na gente o véu do esquecimento. Por isso que nós esquecemos de quem somos, né? Então assim, ó, mesmo um ser que ele desperta para uma quinta dimensão, ele pode ser negativado. Aliás, tem vários negativados na quinta dimensão. Tem planetas inteiros negativados. Tem Pleiadiana, aqueles gatos negativados. Já falei pra vocês aqui e falo de novo. Tem uma nave do comando Ashtar totalmente negativada. É mentira, é um holograma. Pleiadianos negativados montaram uma nave do comando Ashtar. E é mentira. Aí a pessoa diz, eu falo em nome do comando Ashtar. Não fala nada, meu filho. É aquele holograma, são os falsos. Às vezes eu penso assim, né? Será que o Ashtar não tem mais o que fazer? Porque o cara só fica dando recado? Vocês não pararam pra pensar nisso já? Ashtar não tem mais o que fazer, gente. Ele fica só dando recado. Olha, não trabalha mais ele agora. Para, tem gente que acredita nisso aí ainda. Sonho todo dia com minha mãe depois que ela morreu. Ai, que legal, Franciele. Mas você sonha coisa boa ou ruim? Porque às vezes ela tá te pedindo uma ajuda, um socorro. Mas se ela vem de uma forma sutil, às vezes te dá um recado, passa uma boa energia pra você, é porque ela está bem. E ela foi permitido pra ela aparecer pra você. Então tem que ver isso aí, tá? Agora, se ela vem chorando, se ela vem... é porque ela tá precisando de ajuda. Aí tem que encaminhar, viu? Tiro, porrada e bomba, é isso aí. Gente, falou umas coisas que deu curiosidade desse umbral. Eu só não levo vocês passear no umbral, gente, porque tem que ter preparo, viu? Até o pessoal do grupo de meditações, a gente leva às vezes ali e elas sentem um peso, dá dor de cabeça, sabe? Não é legal, não é legal. É porque eu já acostumei mesmo. Já acostumei com isso aí. Na verdade, no início eu ficava. Tem muita coisa para despertar. É isso aí, Hiri. Ele falou sobre a religião por conta da minha mediunidade e as coisas que sinto são por causa dela. Então eu não sei, tem que ver se isso aí realmente é um Exu, viu?
Tem que ver se o teu Exu não é um Egum se passando por Exu. Porque ele jamais diria pra você ir pra uma religião por causa da mediunidade. Jamais. O Exu jamais iria fazer isso. Tem que ver isso aí, tá? Ver se não é um Egum ali, viu? Te enganando. Um obsessor teu de outra vida te enganando. Tudo isso que vivemos é muita loucura. Às vezes acho que vou piorar. Eu acho legal, gente, a gente ver isso aqui, sabia? É uma loucura, porque é uma loucura. É tudo mental. Pensa, todo o universo, todas as dimensões, é tudo mental. Então onde é que tá a chave do teu grande poder? Na mente. Tem gente que às vezes eu levo ali, né, pra fazer quem tá aqui agora que fez comigo recentemente foi meu Deus, a Bárbara, né? E ela viu como eu faço. Gente, é tudo mental. Eu não coloquei a mão na massa, eu não chamei nenhum deus, eu não chamei nenhum arcanjo. Eu montei todo o espaço para ela de quinta dimensão, aqui ó. O poder da minha mente e o conhecimento que os seres me deram. Barreiras de frequência. Montei um espaço, montei uma entrada, coloquei guardiões, montei uma fonte. Montei todo o espaço para ela. Com o poder da minha mente. E vocês também podem, é que as pessoas não acreditam. Que tudo tá na mente da gente. Eles adoram enganar, é verdade. Hoje meu porta-retrato estava... Ih, correu. Estava no chão caído. Achei que foi um zombeteiro. Pode ser um vento também, né, Patrícia? Queria sentir essa leveza, às vezes sinto mais confusa. Não, assim, ó, eu não acho muita graça estar aqui, tá? Sou bem sincera. Ai, tem uma aí que fala, né? Tudo gratiluz, a vida é maravilhosa. Não, a vida é pesada. Só que eu vejo assim, ó, se a gente ficar vibrando nisso, é pior. Então, o que eu faço? Eu procuro razões para viver. Eu tava falando com a Kelly agora no particular, né? Que ela é a nossa aluna lá. E eu tô atendendo ela no privado, na terapia individual. Até tava falando com a Kelly, não sei se ela tá aí ainda. Eu procuro razões para viver. Então, eu fico fazendo ali metas. Eu fico fazendo uma viagem. Sabe, eu fico fazendo pequenas coisas para que eu me sinta bem aqui. Porque se a gente for ver bem mesmo, não tem nenhum sentido isso aqui. É acordar, dormir, tomar banho, ir ao banheiro, que eu não posso usar a palavra que eu queria aqui, né? Ir ao banheiro, escovar o dente. Sempre mesmo paga a conta. Aí vem o outro mês, paga de novo aquela mesma conta. 5 anos tu tá pagando a mesma conta. Cara, não faz sentido isso aqui. Mas já que estamos aqui, não adianta ficar vibrando essa frequência ruim, sabe? Não adianta. O que a gente tem que fazer? Tentar achar motivos para estar bem aqui. Fazer com que isso aqui se torne o mais agradável possível. Porque não adianta. Você não vai sair daqui. A não ser que você desviva, né? Então, não tem que esperar o seu momento de sair daqui. Então, viva o melhor possível. É o que eu tenho para dizer para vocês. Pesado é para todo mundo. Mas viva o melhor possível. Arrume uma razão para viver. Porque eu faço isso também, viu? O que fazer quando um familiar já falecido vem pedir ajuda? Encaminhar, pedir para ali um Exu, ou o teu mentor também, o mentor chama, às vezes os amparadores da luz, e eles vêm, buscam, levam. Simples assim. Mas é legal os Exus, viu? O Exu já encaminha, já leva, já... Se ele quiser ir, né? Às vezes não quer. Mas se ele veio pedir ajuda é porque ele quer ser encaminhado, né? Ele quer. É muito doido. Loucura, loucura. Tem muita porradaria nas casas de massagem no umbral? Tem. Porradaria, digamos, no outro sentido, né? No outro sentido. Tem. Tem cada coisa. Tem fractal aprisionada. Eu tinha uma fractal minha aprisionada lá. Ela tava numa casa onde se praticava sadô. Sabe? Sadô? Não posso falar o resto, né? Ela era aprisionada. Os seres iam lá, coitada, ela tava só o pó da rabiola, ela tava presa pela mão, assim, já toda, quando eu resgatei ela. E eu vi as máquinas de sadô, assim, eles usavam. Então, assim, tem coisas horríveis lá. Tem coisas legais, como uma festa simples, mas tem coisas bem pesadas. Tem coisa com pedô, tem também, sabia? Infelizmente tem. É bem pesado. Uma vez eu fiz um trabalho com a dona Rosa Caveira, só com bebês, gente. Aí, assim, é tão pesado, sabe? Tem coisas que é melhor não lembrar. Aquele dia eu pedi pra ela, não quero lembrar, porque é muito pesado, né? É muito pesado.
Então tem coisas que é melhor não lembrar, né? Não lembrar. É horrível. Você falou que ia ter um ritual de autoestima. Ah, eu tô pensando em fazer, viu, gente? Eu vou fazer primeiro comigo, tá? Essa semana eu vou fazer. Se eu achar que for legal, eu falo com as pombagiras pra fazer com vocês também. É um ritual de sagrado feminino, amor próprio, pra me sentir mais empoderada. Eu vou fazer pra mim. Eu tô precisando, né? Porque como eu falo pra vocês, aqui é uma egrégora muito masculina, gente. Porque esse resgate, todos os meus mentores eram masculinos, caveira. Só trabalho com gente muito pesada, masculina e yang, né? Aí agora veio a mentora Lara, que ela se apresentou pra gente, né? O José foi atrás. E ela é bem feminina, ela é linda, gente. Ela parece uma fada. Ela usa um arquinho de flores, ela é um doce. Pra trazer um pouco isso pra mim, né? Eu tava muito masculina, muita energia masculina, muito tiro, porrada e bomba no astral. Aí, pra dar essa amenizada. Aí a dona Rosa Caveira me orientou pra fazer um ritual. Então eu vou fazer, se for legal, eu vou passar pra vocês, tá? Vai ser um precinho bem bom mesmo. Bem, 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 porque vai ser coletivo e eu vou fazer tudo, vocês só fazem lá no dia, sentam lá e se concentram. Eu que vou preparar uns insumos, tudo. Tô vendo se vou fazer. Vai ser pra logo, viu? Porque também isso aí tem que ser decidir fazer. Também quer? Todo mundo quer. Beleza, mas eu anuncio, né? Então o plano astral é a projeção da nossa consciência. Sim, Tobias, sim, exatamente. Tudo lá. Tudo é projeção da nossa própria consciência, viu? Não é só o astral. Por exemplo, um amor, uma pessoa que você conhece, um namorado, namorada de vocês aí, né? É projeção da nossa própria consciência. Eu vi uma menina falar sobre isso esses dias e eu adorei, porque eu fiz isso pra manifestar no meu marido de hoje, né? Que já estamos 9 anos aí, né? Como é que eu fiz? Ela fez diferente, tá? Eu vou dizer como eu fiz, depois eu vou dizer como ela fez. Ela falou na rede social, tá bem conhecida. Eu fiz assim, eu peguei um papel e um lápis e eu escrevi. Fiz como se fosse uma lista de mercado, um embaixo do outro. Todos os adjetivos, né? Todas as qualidades que eu queria nessa pessoa. E ali eu fui escrevendo. Deu uma lista lá, né? E eu lia isso aí todo dia. Eu dizia, o meu futuro marido, eu falava assim, ó, eu cansei de procurar. Agora, essa pessoa vai me encontrar. Ela vai dar um jeito de me encontrar. E ela vai ser assim, 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 assim. E assim eu fiz. Eu acendi vela assim, eu ia no cruzeiro na época, na igreja católica, tem aqueles cruzeiros assim, fora, né? Porque era o único lugar que eu tinha pra colocar uma vela. Eu não tinha esse conhecimento que dava pra fazer até em casa, né? Aí eu acendi uma vela e falava, olha, eu quero assim, assim, assim. Essa pessoa irá me encontrar. Assim, 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 assim. E o que eu fiz? Na verdade, o que eu fiz? Não foi ninguém que me ajudou. Foi a minha própria consciência que projetou essa pessoa. Exatamente como eu pedi. Agora, essa menina que eu falei pra vocês, ela falou assim, ela fez um grupo com ela mesma, tá? Um grupo de WhatsApp. Ela mesma falava com ela mesma, então ela mandava áudios. Ela não pedia um amor. Ela falava como se ela mandasse áudios pra esse amor. Oi, meu amor, eu estou aqui. Hoje tô combinando, tô marcando aquela viagem pra gente fazer, não sei pra onde, nananana. O meu dia foi assim, ela contava, como se a gente fala com um namorado nosso, sabe? Quando a gente manda mensagem pelo WhatsApp. Ela mandava áudios pra ela mesma. Essa pessoa que ela criou, meu amor, como você está lindo hoje, não sei o que, dava as características. Ela disse, gente, pasmem, 20 dias apareceu uma pessoa igualzinha a tudo que eu falava no meu áudio. E outra, ela falou, nós estamos viajando para um lugar desse que eu falei no áudio. Então o que ela fez? Projeção da sua própria consciência. Manifestação. A gente firma com a nossa pombagira? Sim, vai ser com a pombagira que a gente vai fazer. As IA em breve terão consciência como nós. Sim, ela já tem, né? Só que ainda foi divulgado para nós bem, né? Eu queria ter pela metade do conhecimento que ela tem. Ela quem? Que legal dessa menina. Os mentores não nos influenciam para voltarmos para cá? Os mentores não. Se o mentor te influenciar, ele é um falsário. O mentor não te influencia a nada. O meu mentor, ele nunca diz vá, não vá, faz, não faz, você não pode. Até porque se ele falasse, eu ia mandar ele tomar naquele lugar, né? Porque eu não ia obedecer. né? Eu não ia obedecer. Ele já sabe que eu sou assim, rebelde. Mas ele às vezes ele diz assim, ó, não é recomendado.
porque ele vê que lá na frente a gente vai se ferrar, né? Mas ele nunca diz, vá, não vá, deixe do seu emprego, não deixe do seu amor, não deixe. Mentor não fala isso. Mentor não fala. Ele vai te possibilitar ali a expansão da sua consciência, ele vai te mostrar, vai te dar ali a oportunidade de você mesmo enxergar. Então ele vai trabalhar o seu autoconhecimento, ele vai trabalhar você para que você enxergue. Por exemplo, aquele relacionamento é tóxico. Ele não vai dizer assim, esse relacionamento é tóxico. Não, ele vai te mostrar através de autoestima, de conhecimento, para que você veja que aquele seu relacionamento é tóxico. Então ele nunca vai dizer. Se ele tá te dizendo, ele não é um mentor. Ele é um falsário, porque eles não se intrometem na vida da gente. Eu também sou do método da escrita para cocriar. Eu gosto de escrever, né? A Jéssica cocriou um monte de coisa, né, Jéssica? Fala pra galera aí. Tu cocriou, inclusive, a tua vida de casada, né? Desenhos coloridos. Não é por meio da meditação que ela faz, mas é uma meditação diferente. Ah, o que eu faço? Vai ser preciso fazer alguma coisa em casa? Não, dessa vez não vai precisar fazer não. Só a abertura de caminhos. A abertura de caminhos vocês vão fazer também. Essa aí não precisa não, tá? Mas eu vou divulgar certinho. Essa aí não vai precisar. Mas é uma meditação de projeção mental consciente que eu faço. Vocês vão estar ao vivo, pelo Zoom, todo mundo vibrando na mesma frequência. Lembra que tudo é mental? Tudo é mental, gente. Mas eu vou montar, tá? Eu vou montar todo um alguidar ali, um padê, né? Que eu tô fazendo pra mim também. Mas primeiro, deixa eu ver como é que vai ser. Vou fazer essa semana. Já entendi, todas as dimensões e realidades são projeção da nossa consciência. Isso mesmo, Tobias. Eu indico algum livro? Pra quê, Ricardo? Ricardo, eu vou ser bem sincera contigo. Eu não leio livros aqui da Terra. Tudo isso aqui que eu sei vem do astral. Por exemplo, agora eu tô começando a estudar Cabala. Mas eu não tô estudando Cabala aqui nada, na internet, nem livro, nada. É tudo no astral. Então eu tô sendo preparada. Vai demorar aí uns 4, 5 meses pra eu falar sobre a Cabala. Mas eu tô sendo levada. Por exemplo, essa noite passada eu fui para Melquisedeque. Ver como é essa Cabala hermética aí. Então fui estudar. Tô estudando. Quando eu tiver informações eu trago pra vocês. Então eu não estudo em livros aqui. Não estudo. Porque eu acho que não tem necessidade. Eu posso buscar da fonte. Por que eu vou pegar um livro que às vezes tá totalmente corrompido, né? Mas assim, deve ter livros bons, viu? É que eu tenho esse pé atrás, né? Com esse simulador aqui, né? Eu sou totalmente cética, totalmente contra esse simulador, né? Mas deve ter livros bons, sim. Como tirar um obsessor do campo, sendo que a gente não deu legalidade? Você deu legalidade, sim, Elizabeth. Sabe quando você dá legalidade a um obsessor, ou qualquer ser, um reptiliano, um súcubo íncubo que vem ali te importunar sexualmente, que tem também, né? Você dá legalidade, a gente sempre dá legalidade. É a frequência, é a nossa atitude. Então assim, por exemplo, o obsessor ele tá no teu lado, e você é uma pessoa depressiva, vamos dar um exemplo, né? Você é uma pessoa depressiva, você já deu legalidade? Porque o obsessor ele se uniu por você pela mesma frequência que você é. Então, você ali tem uma frequência de tristeza, melancolia, e ele se sentiu acolhido ali. Ah, ela tem a mesma frequência que eu. Tum, grudou, pegou energia. Ah, ele é alcoólatra, né? Uma pessoa alcoólatra. Tá cheio de obsessor, coitado. Não, ele não é vítima. É ressonante, é ressonância. Você deu legalidade, você usa o que ele quer. Então, assim, o obsessor, eu sinto muito, né? Eu sempre digo isso, né? Eu poderia ganhar muito dinheiro se eu dissesse assim, ó, vocês são vítimas, venham fazer terapia comigo, todo mundo é vítima, venha, pague, pague, pague. Só que não é. Vocês não são vítimas, ninguém é vítima de nada. Eu não sou vítima de estar aqui. Eu fiz caca para estar aqui onde eu estou hoje, né? É verdade. Eu não sou vítima, sou vítima de mim mesmo. Que fiz caquinhas, né? Então, assim, se vocês estão passando por alguma coisa, saibam, vocês não são vítimas, são ressonantes com aquilo. E é isso aí. É pesado dizer isso, mas é verdade. Tenho dificuldade para dormir, mas durmo bem, depois que tomo banhos de erva. Ai, que legal, o que pode ser? Olha, Milena, eu também tenho dificuldade para dormir. Segundo o meu mentor, a frequência do planeta. A frequência, porque a gente está recebendo muito informação de frequência. Porque o planeta está passando por transição. E nós também, né? Tem gente que diz que a transição é planetária. Não, é humana também.
Nós também estamos passando. Né? Porque o humano, para estar no planeta, ele também está passando por uma transição. Mas como tem gente que não tem acesso nenhum, só repete frases que vê por aí dos outros, né? Gente burra ainda, que se fosse inteligente ia dizer não, a transição é planetária e do humano. Porque o humano precisa passar pela transição para estar no planeta, ou não? Ou eu estou errada? Então nós também estamos sendo modificados, o nosso DNA, nossa frequência. Então às vezes é isso que dá insônia, Milena. É isso que dá insônia. Por causa da transição, a gente está recebendo muita carga de energia, muita carga de frequência, para ver se a gente desperta. E muita dor de cabeça também, porque vem direto na nossa pineal, para ver se descalcifica a nossa pineal. Então isso está acontecendo com muita gente. Comigo também, viu? Dá muita insônia. Eu nem banho às vezes não resolve, Milena, nem banho. Pode fazer rezas, dançar hula-hula de noite. Não, nada muda, eu às vezes não durmo. Tá me dando bastante insônia. Muita dor de cabeça, olha aí, ó. Gente, se vocês quiserem chamar pedir pros mentores levá-los para as câmaras arcturianas, viu? Como a gente faz toda live, só pedir, né, Juscel? Só pedir pro mentor dizer eu peço e permito e eles levam para as câmaras arcturianas. Fazer limpeza, até essa questão da dor de cabeça, né? Limpeza na rede neural, descalcificar pineal, pode pedir. Alguma dor que você tenha, né, doença, pode pedir agora, viu? Lembrando que sábado tem a nossa live, vai ser aula e junto depois meditação, tá? Vai ser uma meditação que a gente vai fazer aquelas de cura, né? Que essa semana eu não consegui fazer. As limpezas que eu faço, o desenho colorido que eu sabia, as limpezas do quê? Que eu faço pra mim, pessoais? Gente, eu faço pouca limpeza. Ontem, por exemplo, eu fiz com caveira, acendi eu tenho um caldeirão da bruxa ali, né? Um fogo. Acendi lá fora na terra, fiquei lá sentada e acendi vela, né? Vela preta, vermelha e cachaça. E o caldeirão, né? Chamei ele, mas ele fez uma limpeza. Eu nunca vi uma vela terminar tão rápido. Gente, deu 40 minutos a vela sugou. Enquanto a dos outros ficou, a dele não, a dele sugou. Então ele fez uma limpeza em mim poderosa ontem. Eu faço essa limpeza, né? Eu tenho eles, né? Boa noite, Betty. Você tem indicado filmes e séries? Sim, eu indiquei alguns filmes e séries. Tem mais uns pra eu indicar, tá? Eu vou gravar. Vou gravar e vou colocar nos Reels. É porque essa semana eu tava sem tempo. Eu trabalhei bastante essa semana. Então, não deu. Mas eu quero ver se eu faço agora, sábado, domingo. Vou estar mais tranquilinha. Aí eu faço. Quem vibra alto não é afetado por obsessor? Não é só vibrar, Alessandra. É a tua índole. É a tua atitude. Não adianta você vibrar alto agora, por exemplo, e daqui a pouco ir lá e passar a perna num troco de alguém. Tô dando um exemplo, né? Quando você vai passar o troco ali no mercado, você passa a perna, né? Não adianta você vibrar alto agora, fazer uma meditação e roubar alguém. Então, o mais importante que eu acho é a nossa índole, nossa atitude. Isso aí não vai deixar obsessores chegarem perto. Esperando pra vocês. Porque a nossa atitude, ela é uma frequência, né? Se a gente tem a atitude de ficar ferrando os outros, roubando os outros, é uma frequência. E é esse tipo de ser que vai se aproximar. Então, assim, eu acho que a nossa maior defesa é a nossa índole. É a nossa atitude aqui. Nossa atitude não deixa... Se a gente tiver uma atitude íntegra mesmo, pouco ataque a gente tem. Meu organismo não está mais aceitando alimentação industrializada. Elisa, eu tô também assim, viu? Algumas coisas eu não aceito mais, mas eu sou teimosa, porque eu sou gulosa, né? Eu gosto de comer besteira. Por exemplo, chocolate tá fazendo muito mal pra mim. Maionese, sabe? Dessas não dá muita gordura, né? Mas eu insisto às vezes. Porque eu gosto, né? Tô aqui, pô, tem que aproveitar as coisas porque a gente gosta, né? Mas tá me fazendo muito mal também. Porque eles estão modificando o nosso DNA, né? Aos poucos. Quem tá na escola, muito mais, viu, gente? Aproveitando pra falar que eu tenho uma escola, quem quiser participar. Já temos 100 alunos, tô muito feliz. E eu sei que ela vai crescer muito mais, tá? Essa escola. Eu sei, esse ano agora que vem, ela vai crescer muito mais. Ela é toda... As aulas já estão totalmente gravadas, são 30 módulos, só que a gente vai atualizando, tá? Vai atualizando, por exemplo, domingo agora vai ter às 18 horas, pra quem tá aqui na live, né? Não esqueçam da escola. Vai ter uma limpeza. Uma limpeza, ativação do DNA, reconfiguração da memória celular, das nossas células, eles vão fazer. A gente vai na ordem Voronandek domingo, vai ser bem legal. Primeira vez que eu vou levar o pessoal da escola lá.
Eu fiz essa reconfiguração semana passada. E agora eu vou fazer com vocês. Que eu testo em mim primeiro, viu? Eu sou a cobaia. Se eu não passar mal, eu levo vocês. Então eu vou levar o pessoal da escola pra fazer a reconfiguração ali, tá? Então participe da escola, viu? Quem quiser. 12 vezes de R$51. Bem baratinho, gente. E sempre vai ter atualização, tá? Porque a escola vai continuar até eu estar viva, viu? Daqui uns 10 anos ela acaba. Daqui uns 10 anos não vou mais estar aqui. Banho de ervas não funciona comigo. Tô voltando a acordar às 3 da manhã. Um boom de energia e não posso ficar com sono desregulado. Kelly, provavelmente tá acontecendo isso porque tu tá fazendo tratamento comigo, né? Tá fazendo tratamento comigo, né? De 21 dias. Tu tá recebendo uma carga mesmo poderosa ali. Aí acontece isso mesmo, viu? Vamos ver aqui. Na escola temos as conexões com o mentor? Tem a conexão, mas tudo, como eu digo, depende de você. Não adianta, como assim, tem gente que compra a escola, nunca fez nada lá. Nunca fez uma meditação, nunca fez um Merkaba daqueles que tem lá, não faz nada. Aí não vai conseguir a conexão com o mentor, né? Não é comprar a escola e vai te dar o direito à conexão com o mentor. Não, você tem que buscar essa conexão, né? Mas lá ensina sim, tá? Elisângela, ensina sim. Tem Merkabas, tem ancoramento, então é tudo protegido pela escola, pela nossa egrégora, né? E tem as atualizações que faço. Uma vez no mês eu tô fazendo atualização. Porque tá entrando muita gente, então eles estão pedindo pra fazer sempre limpeza. Todo mês tem limpeza. Todo mês tem alguma limpeza. Porque vocês estão muito cheios de programação na rede neural, né? Vocês estão tendo muito hologramas aí, muita gente hipnotizada, por artefatos, né? Então a gente vai lá e tira tudo isso aí. Pra você poder ficar mais leve, inclusive. Muito crescimento, ó, na escola. A Patrícia Fernandes faz a escola. Faz aquela dos 3 ingredientes, chocolate 100%, óleo e mel. Pra que isso? As meditações gravadas funcionam do mesmo jeito? Sim! Sim, gente. A mesma coisa. Sempre vai valer. Por quê? Porque eu ensino ali desde o ancoramento até voltar e fechar o portal. Então não tem como dar errado. Tudo é mental. Funciona do mesmo jeito. Como funciona a modificação do DNA? Eles vão limpando primeiro o nosso DNA humano e ativando, para quem tem o DNA cósmico, eles vão ativando. E também eles estão ativando devagar, porque são 12 hélices, nós não temos 12, né? Então eles estão devagar, ativando uma a uma, mas é muito devagar. Eu ainda tô na 5ª, eu acho, 4ª ou 5ª. Então é muito lento, que se for rápido a gente passa mal, viu? Passa mal. Então, é assim que eles fazem. Numa máquina, é uma câmara deles que eles levam lá A gente vai agora nos Voronandex, né? É uma reconfiguração, é tudo tecnologia dele, gente. Tecnologia. Participem da escola, pessoal. Maravilhoso. Ó, Patrícia tá falando. E, gente, vem novidade, hein? Essa escola, ela irá se materializar no físico mesmo, viu? Eu terei um espaço da escola. Segundo eles, né? Eu não tava muito afim, mas vamos lá. Vai ter uma escola, um espaço mesmo daqui a 1 ano, 2. Uns 2 anos. Vai ser bem legal. O que acontece se ativar essas hélices? Você vai ficar mais consciente. Muitos ali estão despertando, vão despertar mais. Você vai ressoar mais com essa nova frequência da Terra. Então vai sofrer menos. Vai ter lembranças de quem é. Tudo isso acontece. Eu percebi assim que eu mudei muito meu jeito de ser, principalmente despertando, né? Relembrando quem é, tendo força de vontade para relembrar quem é, porque parece que eles te sugam tanto que você nem se lembra diretamente quem é. E outra, eles também estão reconfigurando as células, né? Então combina ali as células com o DNA. É o novo humano que eles falam que vai ter, né? É o novo humano todo reconfigurado, né? Então nós vamos receber reconfigurações em doses muito devagar, assim, né? Não vai ser de uma vez, não. Louca pra entrar na escola. Vamos, Kátia, vamos. Olha só a outra escreveu. Olha só. Que palestra que eu vou dar ao vivo, presencial, em São Paulo, mais pro final do ano. Vou deixar chegar mais gente aqui, mais gente na escola. Pra valer a pena, né, gente? Que custa caro, eu tenho que me deslocar, meu marido vai junto pra São Paulo, alugar um lugar, né? Não é barato. Então tem que compensar, né? Aí vai... Eu vou esperar chegar mais gente na escola, que eu sei que vão chegar.
o movimento de resistência, viu? A escola, os remanescentes, que todos ali têm um envolvimento com guerra, viu? Que estão na escola. Saibam disso. Estão chegando. A escola mudou muito minhas percepções sobre a espiritualidade. Recomendo. Yes! Olha aí, ó, viu? Kelly falando. Fico tão feliz, gente, quando eu ouço isso, sabe? Porque eu nunca nem me imaginei estar aqui. Eu sempre fui professora, né? Mas não dando aula, assim, falando um assunto tão difícil para as pessoas entenderem, né? E acreditarem. Nunca me imaginei. Então, quando eu aceitei ali o convite de Melquisedeque, foi ele que fez na escola Melquisedeque, eu pensei, tá bom, eu vou. Mas eu falei assim, tão descrente, pensei, tá, eu vou. Ele deve ter percebido que eu falei, nem vai acontecer, mas tá, vou. E foi acontecendo e só tá 7 meses na escola. Sabe, ela foi indo. Agora vai mudar um pouco, né? Os primeiros módulos ali, 30, foram muito Matrix, entender como é a nossa consciência, as realidades paralelas, como acessa a realidade paralela e tal. Agora a outra parte, os outros 30 módulos que virão provavelmente, é tudo para o autoconhecimento, para dentro, para que você desperte. É isso que eles querem trabalhar daqui pra frente, né? Então eu tô sendo preparada também. Então tá acontecendo, assim, grandes movimentos internos meus, assim. Tá caindo muito véu pra mim, eu tô muito desconexa de tudo, mas eu sei que isso é temporário e é pra auxiliar vocês, né? Isso tá acontecendo comigo agora. Até teve gente da escola que percebeu, sabe? Eu tô bem diferente. Estava, né? Esses dias fiquei assim muito pensativa, porque mexe muito com a gente, né? Mexe muito com a gente isso. Mas faz parte, né? Com vocês também deve mexer, vocês também devem ficar meio desconexo de tudo. A Bárbara também faz parte. Eu tenho um monte de gente da escola aqui. Eu cresci muito com a escola, abriu minha mente e mudou minha vida. Ai, que legal, Paty. Fico muito feliz. Olha só, né, gente? Ai, que maravilhoso. E o Josiel, vocês estão no caminho certo. Eu falo que é pra eles, né? Porque eles é que fazem tudo, né? O Josiel, gente, ele se desdobra em 1000, assim, ó. Se eu pedir pra ele, vai aqui agora lá na lua e pede pra eu ter uma conexão com os seres. Ele sai correndo e vai. Ele é maravilhoso. O que ele puder fazer pra auxiliar nessa escola, ele faz. E agora os nossos outros 2 mentores, né? Eu ganhei uma sala, gente. Eu ganhei uma sala no Comando Oriano, tá? Essa semana que aconteceu aí. Eu tava dormindo e eu acordei assim, tendo muita instrução. Instrução, recomendação, um monte de gente com roupa militar, assim. Daí eu disse, meu Deus, onde é que eu tava, né? Aí eu fui perguntar pro Josiel. Ele falou, você recebeu uma sala no Comando Oriano, especialmente pra você agora. Porque agora a escola vai aumentar muito. Então o comandante mesmo, o comandante Gromek, ele se empolgou. Ele falou, ele agora quer se dedicar mais a essa sala, essa egrégora aqui. Porque ele tem outras egrégoras, não é só a minha, né? Que ele faz. Ele disse, nós vamos agora caprichar. Aí eu ganhei uma equipe lá, tem uma equipe, gente. Achei super chique. Chiquérrimo. Ó, a Bárbara tá falando também, recomendo também. Mais algumas, sumiu, peraí. Mais alguns véus caíram pra mim. Olha que maravilha, gente. Eu fico tão feliz, sério mesmo. Parabéns, Amanilda, gratidão. Eu fico pensativa e desconexa também às vezes. Olha que interessante, ó. Maravilhoso, né? Eu vejo que a Beatriz tá na live, né, Beatriz? Às vezes eu curto as coisas dela. Até porque é pra gente auxiliar, né? Vai ajudando um ao outro, né? A Beatriz, essa que tá de cabelo rosa ali, ó, na foto. Ela tem bastante conhecimento também de expansão de consciência e tal. A gente podia fazer uma live, ela faz uns poemas muito bonitos de expansão de consciência. Então um dia a gente podia fazer uma live junta, né? Tava pensando de chamar. A gente fazer umas lives aí, porque um vai ajudando o outro, né? Boa noite, Dandara. A Dandara também é uma que a gente se ajuda aí, ó. Sempre tá se ajudando. E alguns dias vamos desencarnar? Claro que vamos desencarnar. Deus me livre ficar aqui eternamente. Adorei, gente. E algum dia vamos desencarnar, descansar, você quer dizer, né? Vamos descansar? Vamos descansar, gente. Se Deus quiser, um dia vamos descansar. Mas não será agora, viu? Vai demorar um pouquinho. Vai demorar. Sabia que tem gente que se esconde? Já falei isso pra vocês? Acho que na escola eu já falei, mas pra vocês não. Tem consciências que quando desencarnam não querem ficar reencarnando e elas se escondem em dobras temporais. No espaço-tempo,
Tá? Vamos imaginar assim, espaço-tempo, como se fosse frequências. Existem umas dobras. Uma dobra mesmo temporal, assim, ó. Que é um vácuo. Ali tem seres que se escondem, criam hologramas para não precisar reencarnar e morar em nenhum lugar, entendeu? Não habitar em nenhum lugar desse universo. E ali eles habitam. Sabia? Eles habitam as dobras temporais do espaço-tempo. Porque aí não tem como é que eu vou dizer, alteração de espaço e tempo para eles. É como se eles não existissem. Eles ficam anônimos. Olha que doido, olha que loucura. Isso é informação que quase ninguém fala, hein? Isso é nova, é nova. Né? Eu acredito. É isso aí mesmo. Sem guerra, descansar. Deve ser estranho agir no astral e não saber. É verdade. É verdade. Deve ser muito estranho. Querem paz a todo custo, sim. Eu quero morar lá. Quero já quer ir. Tá vendo como tem gente que quer ir? Esses tempos eu falei assim, Jaciel, quando eu desencarnar aqui, né, eu e você, vamos fazer um holograma nós dois? A gente cria o nosso universo perfeito, né? Porque existe, né? Você cria um holograma, uma bolha da Car. E você vive dentro dessa bolha holográfica. Aí eu falei, vamos criar ali, a gente mora num paraíso tipo Maldivas, eu e você, uma casinha, só a nossa casinha na ilha. Sabe aquela coisa assim? Vamos ficar lá? Aí ele falou assim pra mim, tá, e que graça teria? A gente vai viver lá um tempo, e aí depois? Vai viver sempre nisso? A gente não vai sair disso? Sabe? Ele já cortou meu barato, cara. Queria viver num lugarzinho só mais um tempo eu quero passar. Falei pra ele, quando eu desencarnar, pode me esperar num lugar desse? Eu quero. Maldivas. Tipo Maldivas assim. Pelo menos, no mínimo, eu quero ficar uns 15 dias lá de perna pro ar, só coçando. Por favor. Coisa, né, gente? Ele já cortou meu barato. Você deveria criar um canal só para contar essas curiosidades do mundo espiritual. Eu já fiz isso, Ricardo, e ele se transformou no canal que é na Castelli, né? Eu tinha feito, eu coloquei o nome de Casos Inusitados, só que não foi pra frente. Mas eu vou começar a colocar isso aí mesmo. Lá mesmo, naquele lá. Colocar lá. Eu tenho alguns, tá? Alguns acessos lá. Se tu pesquisar, tem lá. Porque realmente, né, pra contar essas coisas doidas, assim, né? Só que eu queria ser anônima, porque as pessoas ficam rindo. Então é melhor ser anônima, assim. Colocar lá anônimo, assim, né? Que aí ninguém fica rindo. Cada coisa, né, gente? Mas é férias, né, Bárbara? Boa noite! É a Maria? E os bonés e as camisas? Ah, boné, eu parei. Tem aqui uns ainda, mas eu não fiz mais não. Depois que eu vendi pros amigos do meu sobrinho, levaram todos. Aí eu não fiz mais. Eu parei com isso. Ai, gente, sei lá, vai me dando uma preguiça. É muita coisa junto pra fazer. Sabe, não dá tempo. Eu precisava de uma equipe, né? Eu acho que pra metade do ano eu vou contratar uma equipe. Sabe, pra me ajudar. Porque sozinha não tá dando. Eu vou precisar ter ali pelo menos umas 2 pessoas. Pra fazer isso, pra poder fazer boné, camisa da escola, pra poder organizar palestra, né? O lugar pra fazer a palestra. Editar vídeo eu não edito muito, né? Vocês viram que meus vídeos vai sem edição. Ah, não tenho paciência pra isso não. Quer gostar do meu conteúdo? Gosta. Agora ficar, faz carinha, faz não sei o que. Me poupe, né? Não, eu tenho mais o que fazer, não dá tempo. Não dá tempo de fazer vídeos assim super editados. Né? Mas eu tenho uns bonezinhos aqui, sim. Vou organizar, eu quero fazer caneca, né? Eu quero fazer umas coisas assim da escola. Tô aqui, te ajudo com os eventos e organização de tudo. Olha, Bárbara. Tu sabe fazer isso, né, Bárbara? Tu sabe, né? Porque tu faz isso na empresa, né? Tem a Marli também, não sei se a Marli tá aqui ainda. A Marli também faz eventos. A Marli também faz eventos na cidade dela. Tá cheio de gente chique na escola, gente. Ela sabe fazer evento. Que mais? Eu tenho um que é o Eduardo, né? Que sabe mexer com tecnologia bastante. Tem... Quem mais que tem, gente?
Tem a Karine, que é escritora. Tem a Patrícia, que tá falando aqui que ela a gente tá pensando num dia fazer um negócio juntas. Tem muita coisa na escola, muita coisa pra acontecer. Eu sei, Paty, eu sei, ajuda. Vamos ver. Eu vou precisar mesmo contratar, viu? Porque, olha, a gente precisa fazer isso aí. Eu acho que a Bárbara seria uma boa pra São Paulo, viu? Bárbara, vamos pensar nisso aí, viu? Tu organiza pra mim. Porque a Bárbara conhece São Paulo, ela é de São Paulo. E ela sabe os lugares que não são tão caros, né? Ali vai ter que organizar um coffee break, coisa que eu não sei nem onde é que tem uma padaria boa, não sei porcaria nenhuma de São Paulo. Talvez uma van pra levar as pessoas, não sei, tem que ver como é que vai ser isso aí, né? Mas eu quero esperar mais pro meio do ano, porque eu quero que seja grande, né? Não adianta fazer lá pra 10 pessoas. Aí eu saio daqui, só de passagem ou de carro já gasto um monte, né? Então tem que organizar direito, né? Conheço bem. Olha aí, ó, viu? Entendeu? Nossa viagem da escola tem que acontecer, né? Vai acontecer, tá? Se preparem, o pessoal da escola, nossa viagem vai acontecer e vai ser pra fora do país, já aviso vocês. Vem novidades por aí. Eu quero levar vocês pra fora do país. A gente faz ali tudo por uma agência, quem sabe, de viagem, faz parcelado lá. Porque assim, né, gente? A gente não precisa ter dinheiro, você sabe disso, né? A gente tem que ver se a gente dá conta de pagar as parcelas. É isso aí. Ai, eu não sei se eu tenho... Ai, é 15 mil reais uma viagem pra ficar fora do país uma semana. Ai, eu não tenho. Não, eu quero saber quanto é que as parcelas, diz aí. Parcela é 500 pila, posso pagar? Ah, então eu vou. Não se prendam a valores, senão vocês não compram nada nessa vida, viu? Tu pensa assim, as parcelas. Eu posso pagar essa parcela? Posso. Ah, então eu vou. Porque se você ficar no valor final, tu não vai fazer nada. Tá? Então assim, eu não tenho dinheiro, eu quero saber quanto é que é a parcela. Mas eu já tô dentro dessa viagem. Meu cartão paga. Exatamente, gente, o cartão paga. Depois tu dá um jeito, uma rebolada lá e paga, entendeu? Dá um jeito. Nem que tem que vender uma quentinha, vender como é que é? Alfajor na esquina, bolinho, mas paga. Sabia que eu fazia isso, né? Eu pagava minha faculdade, porque meu pai, apesar de ter grana, gente, meu pai era assim, ó. Sempre atrasava, eu morria de vergonha. Aí eu fazia sanduíche natural pra vender na escola, na faculdade. Quando ele ia pagar tudo atrasado, aí eu pegava o dinheiro pra mim de volta. Porque eu sempre pagava atrasado. Aí eu pagava antes, tudo bonitinho. Aí agora vamos lá negociar. Aí eu dizia, ó pai, deu tanta negociação. Aí eu pegava e embolsava o dinheiro. Porque ele não pagava, né? E eu tinha vergonha, então eu pagava tudo bonitinho. Cartão de crédito na mão é tudo. É isso aí mesmo, concordo plenamente. Tô vendo um lugar bem legal, gente, já vou avisar, hein? É longe, tem que ter um mosteiro, tem que ter uma coisa de monge. Vamos pra um lugar assim, hein? Vamos pra um lugar assim. Não sei quanto ainda, Samira. Não fale, não se prenda a valores. Valores são relativos. Parcelando direitinho, nós vamos até a lua. É verdade. Cartão na nossa mão é ferramenta de cocriação. Olha aí, ó, rimou. Pô, isso aí é um bom slogan. Vou colocar isso aí quando eu fizer. Cartão na mão é ferramenta de cocriação. Lembra aí, José, ó. Isso aí nós vamos colocar na frase de impacto. Gostei disso aí. Verdade. É isso aí mesmo, minha gente. Já vão se preparando, viu? Vai ter novidades. Gente, eu sei que eu não sei como eu machuquei a minha orelha. Eu passei o dedo sem querer ali, mas a minha unha tá comprida. Mas deu um... Adorei o slogan do cartão. Eu também. Olha, eu vou usar isso aí pra minha vida. Vou usar isso aí pra minha vida. Ah, é verdade. Verdade, a Patrícia me lembrou. Gente, tem um reiki siriano que a Patrícia faz juntamente com a Mônica. Tem um grupo no Telegram. Só que eu não consigo postar aqui no TikTok, porque não vai. Então eu posto às vezes lá nos stories do Instagram. Então para quem tiver interesse, é totalmente gratuito, tá? Elas estão em treinamento ainda, né? Eu, por mim, eu acho que elas já poderiam até cobrar, mas elas querem fazer gratuito ainda para ter mais também... mais assim, bagagem, digamos, né? Mais horas de trabalho ali, né? Vai ser amanhã, ó. Amanhã vai ser o reiki, tá?
Então vou postar lá o link, daí você só clica e entra. Tá? Vai ser amanhã às 20 horas, né, Patrícia? Amanhã às 20 horas. 20 horas? Só confirma aí. Só não deixar virar bola de neve, é verdade. Controlar certinho que vai longe o cartão. É isso aí. É só ter controle, vai pagando as parcelas. É isso aí. Então amanhã tem o reiki, eu vou colocar lá pra quem tem interesse, viu? É bem legal. Façam amanhã. Aí sábado vem comigo de novo na live. Daí sábado vai ter um outro tema. Eu não sei qual vai ser, vou ver com o Jussiel. E depois no final tem a meditação guiada. Eu também não sei pra onde ele vai querer que a gente vá. Eu acho que é Dr. Bezerra de Menezes dessa vez, se eu não me engano, tá? Ele acabou de me dizer aqui, vai ser Dr. Bezerra de Menezes. Às 20 horas, ó, amanhã, tá? Aí quem tiver interesse, eu vou colocar o link lá nos stories do Instagram, agorinha. Quando terminar aqui, eu coloco lá. Reiki de cura. O que é o reiki siriano, gente? Até vou falar pra vocês. Quem tem interesse em fazer comigo, tá? Eu quase não divulgo, mas eu faço essa aula, né? É um curso, né? O reiki siriano é diferente do reiki tradicional. É parecido, mas diferente. O reiki siriano, ele trata diretamente o emocional. Ele cura profundamente o emocional. Então, como é que eles fazem? São os sirianos que faz, é o Elon da egrégora, né? Ele que tem a equipe que ele lidera, ele é um geneticista. Você vai ser conectado a ele, tá? Porque é feito ao vivo, individual ali com a pessoa. É como uma mentoria. E você se conecta diretamente com o cristal de Sirius e com ele. Ele vai ser a equipe que vai trabalhar com você. Esse reiki, ele trata com cristais etéricos os principais chakras, 7 principais chakras. Eu vejo assim, como se fosse um cristal rodando, muito rápido, e ele emana uma geometria sagrada. Cada ponto dos chakras, e cada um deles é para curar alguma coisa, porque cada chakra ele é um portal de cura para alguma doença, né? Emocional e física. Então ele faz esse tratamento profundo, gente, de cura mesmo. Então façam, que é bem legal, e elas estão fazendo gratuito aí, ó. E quem quiser fazer comigo para aprender, para aplicar nos outros, aí façam comigo, é R$500 o curso. Acho que é 500, acho, não lembro. Mas quem tem interesse é particular. Aí é a pessoa só comigo, tá? Eu e a pessoa, ali pelo Zoom, tá? É uma aula, ganha ali um PDF que explica ali as geometrias e tal, que eles emanam, mas é feito comigo. A gente faz a conexão diretamente com o Elon, tá? Siriano da egrégora. É maravilhoso, né, Suelen? Sim, é muito bom. E as meninas têm muito jeito, tá? A Patrícia e a Mônica. Acho que a Mônica não tá aqui hoje. A Mônica tá viajando, a Mônica tá em Maceió, ela falou pra mim que ela foi passear. Então vai ser só a Patrícia amanhã, né, Patrícia? As meninas, elas têm jeito, porque elas também querem trabalhar com terapia, então elas estão muito dedicadas a isso. Não, sabe dizer por que eu acessei uma realidade e saí dela em minutos? Por que você não sustentou ficar lá? Por que você não ficou na realidade? Ou às vezes eles só quiseram te mostrar algo, Oliveira. Às vezes você só foi lá para ver algo ou você não sustentou ficar lá. Tem que saber sustentar ficar no lugar. Eu entro e fico quanto tempo eu quero em uma realidade. Eu acesso através de um portal, fico lá meia hora, 15 minutos, conforme o tempo que eu preciso. Só que tem técnica, né, para isso. Talvez o que tá te precisando ali é técnica. Qual o valor do curso de reiki? Acho que é R$500. Eu não vou lembrar. Porque todas as mentorias agora são R$500. Eu acho que esse também é. Eu não tenho certeza, mas depois tu manda no privado que eu olho lá e falo. Mas eu acho que é. Dá pra fazer em 5 vezes, 6 vezes, acho. Só que o legal é que isso aí já é uma técnica que você já pode depois aplicar nas pessoas. Já sai ganhando dinheiro. Isso que é legal. É isso mesmo. Estarei presente. Quem são eles? Não sei. Eles o quê? Não entendi, Oliveira. Quem são eles? Minha gente, eu vou saindo, viu? Já fizemos a live, já rimos. Já até estamos cocriando uma viagem pro exterior, olha só. Em grupo. Isso aí vale muito, gente. Principalmente para quem é solteiro e tem medo de viajar sozinha. Tá? Porque a gente vai ali protegido, né? Vai estar o meu marido junto, né? Tem ali uma segurança masculina, vai ter tudo definido. Onde vai dormir, o que vai comer, onde vai ficar, né?
E também porque quem não sabe falar inglês, né? Aí a gente vai ali com... Eu não sei, mas meu marido sabe vários idiomas, né? Inclusive inglês. Ele que vai organizar muita coisa pra nós ali. E também a gente vai ter guias, né? Muito provavelmente eu quero ver se pega um guia. Um guia brasileiro ainda, né? Já contou as aventuras no astral. Já fiz tanta coisa, né? Quem sabe eu irei junto. Vamos, gente. Sempre maravilhoso. Sabe onde é que eu ainda quero levar todo mundo? Vou levar um dia. Tem apostila? Tem. Desenhos coloridos. Tem apostila. A aula é gravada? É gravada. Eu deixo gravada pra você e depois você pode acessar várias vezes. Isso mesmo. Fica gravado. Nossa aula ali presencial. Eu quero levar... quero fazer um grupo um dia pra ir no... Glastonbury. Que é na Inglaterra. Já pesquisaram esse lugar? Ele é um totem, assim, de Glastonbury. Lá é um portal para Avalon. Quando a gente vai a Avalon, que a gente já acessou com a escola Avalon, lembra que a gente foi? É de lá que a gente sai. O portal para Avalon é lá de Glastonbury. E a cidade lá é toda mística, tem toda uma história, né? Eu quero ir lá, né? Quando eu fui pra Escócia, eu não passei lá. Eu devia ter passado, eu me arrependi. Porque eu fui na Escócia, era tão pertinho, era só pegar ali um bate-volta, eu não fui. Mas eu tô pensando em um dia parar e ir diretamente nesse lugar. Diretamente entrar lá na Inglaterra e ir nesse lugar. Aí um dia eu queria levar as pessoas lá. Fazer lá uma meditação, toda uma conexão, sabe? Tem link, desenhos coloridos. É das bruxas lá, isso mesmo. Exatamente. Avalon. Mas não tem só bruxa, viu, em Avalon. Tem dragões, tem Mago Merlin, tem um castelo lá em Avalon. Tem druidas, tem bruxos, tem Wicca, tem tudo. Avalon é maravilhoso. Eu levo as pessoas em Avalon quando a gente vai no festival de solstício, de verão ou de primavera. Eu levo as pessoas lá. É muito legal, gente. Eu adoro ir nesse lugar. Eu me sinto assim bem mística, é muito legal. Não tem nível desenhos coloridos, não é igual um Reiki da Terra aqui, tá? Não tem nível, é nível de quinta dimensão. Porque ele é estelar, né? Ele é outra frequência. Top, né, Kátia? Os ruivos escoceses são lindos, você acha? Eu fui pra Escócia e não achei ninguém bonito lá. Um bando de gente feia, comida ruim. Só o lugar é muito bonito, né? O lugar, eu me senti em casa, né? Mas as pessoas são feias e a comida, sem sal, sem gosto. Foi demais. Tu foi também pra Avalon? É. A verdade é que tem outros planetas que em outras galáxias com a mesma maneira de viver do que o planeta Terra. Em outra galáxia eu não acessei, Fernanda? Franciele. Eu não acessei em outra galáxia. Eu acessei nessa galáxia e nível de terceira dimensão. Eu fui visitar. Do mesmo sistema nosso. Inclusive tem também outros que são simuladores iguais aos nossos. Tá todo mundo ferrado aí. Eu acessei um planeta aqui que era de terceira dimensão, igualzinho nosso. Igualzinho. Só que os humanos ainda estão bem no início. Eles estão como os indígenas aqui na época. Ali, sabe? É mais ou menos assim. Ainda vivendo assim. Bem interessante. Eu não fui, mas deve ser incrível. Sim, é bem legal. É isso, meu povo. Vou saindo. Já passei meus recados, viu? Depois eu te mando desenhos coloridos. Eu tenho que mandar. Tem que me pedir e eu te mando. Tem que ser pelo direct do Instagram. Me chama lá. Tá? Esse aí não tá lá. Eu fiquei com preguiça de colocar. Mas eu te mando. Certo? Beijos, boa noite. Amanhã tem o reiki. Eu já vou colocar lá no Instagram quem quiser o reiki, tá? Lá nos stories do Instagram. E sábado comigo de novo. Ok? Amor a live? Que bom. Fico feliz. Fico muito, 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 muito feliz. Tá gostando, Lucélia, da escola? Escreva aí, Lucélia. Lucélia tá na escola agora. Já deve ter assistido algumas aulas. Gratidão, Franciele. Até amanhã. Chegou tarde, é verdade. Boa noite. Ai, que ótimo. Está gostando. Estou amando. Que bom, Lucélia. Você tava meio na dúvida, assim, se entrava ou não. Que bom.
Beijos, Cristiane. Então, boa noite para todos. A gente se vê no astral, viu, gente? Só vocês pedirem para ela para escola estudar que a gente se vê lá no astral. Só pedir hoje à noite. Gratidão. Ricardo também pode pedir, hein? Para ser levado na escola Luz da Consciência, na Casa Astral Reaprender a Viver, que é onde tem a nossa escola. De vez em quando eu tô lá dou palestra, meu marido dá palestra lá, o Ariel, que é o mentor, ele faz yoga lá. Certo? Beijos. Tchau, tchau.